Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com MDA, seja em navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no mundo de Akatsuki no Yona. Eu sou o Vulpix e em uma única noite que a princesa perde o pai, perde seu lar e o amor, ela ganha um destino que nunca pediu. Matar o Que poético, Vulpix. Cara, eu te aconselho a mandar o teu currículo pra algum estúdio aí pra escrever as chamadas dos próximos episódios no Japão. Eu fui falar matar o daqui, eu fiquei tão empolgado que eu estourei o áudio todinho. Mas é isso, dá pra consertar aqui. Aí a gente lembra que a última vez que eu fiz isso, eu confundi todo mundo na frase do anime lá da cosplay. Ah, relaxa. Foi um bom podcast. Esse podcast foi bom, pô. Foi, do cavalo, né? Não, isso, relaxa. Nada foi melhor que aquilo, pô, tá maluco? Aqui é o Carlos e a nossa querida Princesa do Alvorecer teve seu anime muito esquecido no pagode, mano. Caralho, esse é um anime que, pô, se Yona quisesse construir música de pagode, ela teria várias histórias pra contar. Coitadinha, cara, é muita tristeza na vida da garota. O hack ele faria aquelas músicas de corno, né? Ô, calma. Eu respeito com o hack, cara. Calma. Não, com certeza eu respeito o hack, pô. O hack não faria música de corno, ele faria sertanejo de... Dor de cotovelo, mano. Música de dor de cotovelo tudo bem, mas corno não. Corno eu também acho que não, mas assim, dor de cotovelo seria bem forte, porque pensa só, a mulher amada dele sempre quis. Aí, quando ela começa a se interessar por ele, começa a aparecer uns 20 mil caras em volta dela. Complicado. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Christian. E Akatsuki no Yona é uma ótima novela. Eu só queria deixar claro isso. É uma novela com traição, tem triângulos amorosos, tem mortes sangrentas e tráfico humano. É uma ótima novela. Parece uma novela das 9, pra não pensar nisso. Só faltou o Kuduro. Digam aí pra vocês quem faria a Yona. E não vale Mariana Rui Barbosa de cabelo ruivo, por favor. Personalidade ruiva. Ruiva, não vale. Essa é a descrição, né? Marina Rui Barbosa, personalidade ruiva. E Mai de Yona, a princesa do Alvorecer, que vocês tanto pediram. Nós sabemos, vocês aí, ouvintes, que tanto pediram depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, rapaziada? Qual é o primeiro recadinho lá no Spotify da semana? O primeiro recadinho é do Odair. Grande abraço, Odair. Tá sempre mandando mensagem pra gente. E diz o seguinte: desculpa ser o chato, mas enquanto vocês responderem meus comentários, eu vou continuar. É isso aí, pode continuar sendo chato, a gente responde, tamo junto. Não tem problema. E outra, não é porque você tem opinião diferente da nossa que você é chato. Você só tem opinião diferente, tá tudo bem. Vocês falaram sobre fazer episódio falando mal do anime de Persona 5, então fui ver se já não tinha episódio. E não existe, seria legal ter, mas tem que reassistir. Ele se enganou, a antiga banda é o projeto antes do Catum. Antes do MDA era o Animistic. Eu não sei se tinha o Persona 5, mas o Persona 4 com certeza tinha lá. A antiga banda é o antes do Catum, então? É antes do Catum. Seria legal ter, você tem que reassistir. Porque vocês ficam falando de memória e ou reclama de coisa que não acontece ou reclama de coisa que acontece, mas não do jeito que vocês lembram. Isso é uma verdade. Isso, na real, é uma coisa que eu reparei, assim, a memória engana, né, cara? Sim, com certeza. Mas, dito isso, tem realmente obras que... Exemplo, Guilty Crown, né, que eu tinha uma memória muito boa e, na verdade, é ruim. É que nem o Lucas com o Marroca, né? É, exatamente. Nossa, esse foi triste de gravar. E o Odaí também falou sobre o Top Animes de 2025. Aliás, de 2016, né? Esse aí. É que a gente não tá com o título completo aqui. Ele falou: o único erro do Fate Stay Night do Jin é a animação e o final. Mas o resto, ele é mais decente que o Fate Zero. E quase tão bom quanto o UBW. Não, eu não gosto de Fate Zero e eu acho o UBW meia boca. Mas em comparação aos três, eu revejo do Jin agora. Então, cara, é que a gente ficou falando de como se todo mundo entendesse a piada. O que rolou foi o seguinte, é que há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, um influenciador foi querer falar que o estúdio Jin era bom, né? E aí, ele falou, não, porque é o estúdio de Fate. Só que na hora que ele soltou o vídeo, ele soltou o vídeo com imagens do UBW, e não com o Fate do Jin, entendeu? Essa era a piada. A gente não tava fazendo juízo de valor dos Fates de cada estúdio. E o Gui, o cafezinho gelado, o grande cafezinho gelado, grande abraço sempre aí com a gente também, manda a seguinte mensagem sobre o Papo Nerdcast com elas. Opa, Papo Nerd com elas cast, inverti tudo. 22, lições de Frieren, e eu não lembro o resto do subtítulo. Vai tá aí, é o 22. Lições de Frieren, tá bom. Lições de Frieren. Achei muito bacana a parte que abordaram sobre nas refeições não darmos tanto valor. Eu tinha muito hábito de comer assistindo algo ou até jogando e percebi que como eu e minha esposa trabalhamos o dia todo, se não tirarmos um tempo de qualidade, acabamos só dormindo juntos. Frieren me virou a chave sobre isso, que a gente passa no automático e quando veja acabou a semana. Acabou o mês e acabou o ano. Trabalho é só pra pagar as contas. Precisamos viver e aproveitar também. Dito isso, fim da 6x1, aprovo, concordo. Mas enfim, outro cast. Mas sim, cara, Frieren acho que... não só como Frieren, né? Vários animes que tratam sobre o tempo e essa questão do valor tem muito sobre isso, sobre a gente... parar menos no automático, né, que essa era que a gente tá aí, e viver um pouco mais calmamente as coisas. É um desafio diário mesmo. Verdade. E o tempo, né, como você falou, a questão do tempo de qualidade, né, a gente, principalmente pra quem mora em São Paulo, a gente vive numa correria tão grande que a gente acaba esquecendo de dar um tempo pra nós mesmos, né, e quando a gente tem um tempinho, vira uma coisa muito especial, e a gente acaba parando pra pensar de vez em quando se, pô, esse tempinho podia ser maior, a gente podia, sei lá, jantar, sentar com o celular na mão, ou assistindo alguma coisa, conversar com uma pessoa sem tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né, nesse mundo aí de TikTok que tudo tem que ser rápido, né, tudo tem que ser corrido. Então, a lição de Frieren aí pras pessoas é muito bacana. E o Gui também falou sobre o MDA de Gachakuta. Amigo. Ele falou, finalmente falaram do diamante da temporada. Me pegou de surpresa, achei que seria mais um anime genérico, tipo, fui traído e agora vou atrás de vingança. Mas realmente tem uma arte, estilo e narrativa bem único, assim como sua autora. Senti como se estivesse vendo um anime BR pelos trejeitos dos personagens. A dublagem está incrível e o tom de humor do anime ajuda demais a fazer com que seja leve de assistir. Uma belezinha esse anime, surpreendente demais. Tanto quanto a demissão do Felipe Luiz depois de um 8-0. E o Crespo, hein? E o Crespo, hein? Pois é, né? E o São Paulo, como é que está? Como é que é afetado? Como é que o São Paulo é afetado por isso? Talvez o próximo e-mail seja o e-mail mais importante da semana. É isso aí.
Breaking news, né? Breaking news, temos aqui uma lista, uma constatação do Gui Cavaleiro Gelado muito importante. Ele comentou sobre o MDA 230, mangás e novelas que nós amamos, acho que era esse o título. Não, é os mangás e novels mais vendidos, né? Ah, é verdade, tá certo. Isso. Mas o comentário tem a ver com isso. O comentário tem a ver com o seguinte: atualizando listas de coisa que o Lucas odeia. Número 1, Guiaro. Eu só não vou falar pro editor botar a referência toda hora que ele fala sobre isso, porque isso é uma coisa muito grande. Mas Guiaro. Porque o editor é ele não vai querer fazer isso. Vai ver o MDA sobre Sonobisquedol 2. Professores, não entendi por quê, mas tá aí. Pessoas de baixa estatura, o Vulpix, com certeza. O editor é o Raul ele mesmo, talvez. E o Santos, já entendi a crítica. Tá faltando o mais importante dessa lista toda, que é o Cavaleiro Zodíaco. E a abertura de Dandadan da primeira temporada também. Verdade. Enfim, tá aí, ó. Se você quiser dar um presente pro Lucas, se encontrar o Lucas no Anime Friends, dar um presente pra ele, dá um bottom do Cavaleiro Zodíaco. Ele vai amar. Presente, assim, pra vida. Dá uma camisa do Seiya. Nossa, cara, ia ser muito bom. Leva ele numa situação, tipo assim, pô, leva ele pra ver, sei lá, cara, um show do Cavaleiro. Leva ele pro show do Angra e ver ele tocando Pegasus Fantasy. É perfeito. E falando de Papo Nerd com Elas Cast, Guerreiras do K-Pop, o outro Gui, o Gui Fortes, falou: assisti o filme com minha filha e vim ouvir o cast. Hoje, de novo, assisti ao filme e até estou ouvindo a trilha no Spotify. É viciante, né? Não tem como. Guerreiras do K-pop, é fenômeno, né? O Gui Forte é a primeira vez que comenta com a gente, né? Comente mais, seja bem-vindo. Gostamos de comentários. Exatamente. Bom, Bruno, bora pro mundo de Akatsuki no Yona. Que é uma novelinha muito famosa, que é muito amada aqui dentro da equipe também. Exatamente. Partiu. Voltando dos e-mails para os dados técnicos do anime de Akatsuki no Yona, do nome original, claro, né? Esse já mencionado. E para o Brasil, né? Veio como Yona, a Princesa do Alvorecer, que inclusive achei um bom nome. Vocês gostaram do nome? É um ótimo nome. Esse nome é no mangá, tá? Eu acho que no Crunchyroll tá como Yona of the Dawn, né? Que é o nome em inglês. Que é como veio adaptado, né? Pro ocidente. Isso. Gostei. Reflete bem, assim, o título. Do gênero aventura, drama e romance. Faltou novelão só no gênero aqui, tá? E novelão das 9, de 24 episódios, a primeira e única temporada, com 3 OVAs, né, que a gente considera como canônico, né, complementam aí esses outros 24, então se você não viu, não sabia da existência, corra lá para ver, tem no Brasil, de forma oficial. Não, só tem o anime, mano. A gente tem a esperança também que talvez eles façam algo sobre esse arco, né, do tratado nos OVAs, talvez na próxima temporada que já está anunciado, que foi a temporada que foi anunciada aí no final de 2025, que está para sair em algum momento, né? Sem data. Não sabemos nem o número de episódios, tá? Acho que nem o estúdio a gente sabe, mas está anunciado uma nova temporada. Então você aí que esperou, talvez você tenha que guardar mais um pouco, mas pelo menos você já tem essa boa notícia. E falando em tempo, o anime ele estreou em outubro de 2014 e foi terminar só lá em final de março de 2015, né? No final de 24 de março de 2015, olha só. Então, já faz mais de 11 anos que estamos órfãos de Akatsuki no Yona. Exatamente. No Brasil, você pode assistir Akatsuki no Yona pelo stream da Crunchyroll, né, que tem a primeira temporada inteira. O anime foi produzido do estúdio Pierrot, né? Pierrot esse que já fez animes muito populares como Great Teacher Onizuka, Bleach, Naruto, certo? Que são animes que não são tão famosos, certo? Não são nada famosos. Não, nem um pouco. Kingdom, Tokyo Ghoul. Detalhe que é muito interessante falar isso, que Akatsuki no Yona é um dos pouquíssimos animes que fogem à tradição maravilhosa, quero repetir, maravilhosa, da Pierrot de ter uma animação e uma abertura muito melhor que o anime, tá? Então... A abertura realmente é algo que a gente fala, não, isso aqui não é da Pierrot, né? É porque era muito atípico da Pierrot fazer uma abertura assim. Exato. Não estamos dizendo que é ruim, né? Mas ele é atípico. A primeira abertura do Akatsuki no Yona, ela é uma pegada meio artística, né? A segunda, ela é mais tradicional. A segunda abertura é bem mais tradicional. Aquela coisa, a abertura de Akatsuki no Yona, ela parece aquele novelão coreano, sabe? Com aquelas aberturas de novelão coreano. A segunda volta às raízes. Sim, a primeira, porque isso é mais aquele toquezinho, com algumas ceninhas tipo de foco, aí que não dura muito tempo também, né? Então parece aqueles novelão, assim, sabe? Novelão de Netflix ou algum outro streaming aí. Continuando, né? Para quem dirigiu a animação de Akatsuki no Yona foi o Kazuhiro Yoneda, que também não tem um currículo tão grande assim
bem no seu trabalho, né? Como diretor de animação, porque, por exemplo, ele fez Gleipnir, fez Kageki Shoujo e fez um anime chamado Do It Yourself. Fora isso, ele tem mais trabalhos como episódio director, né? Repita, por favor, os animes. Gleipnir, Horrível. Do It Yourself. Do It Yourself, muito bom. É impressionante isso. E ele fez Kabukibu também. Ele dirigiu Kabukibu. Kabukibu que eu nunca vi. Gleipnir é horrível. Não gostei de Gleipnir. Ele fez a viagem de Akatsuki no Yona também, né? Serve pra completar o currículo dele. Ele foi diretor de episódios de obras como Code Geass 2, né? Segunda temporada. Hunter x Hunter 2011. Lelouch of the Revolution. Bugou Stray Dogs. Algumas coisas assim. Quebra galho, né? Mas, assim, o currículo dele não é muito grande também, porque, tipo assim, vai até aí, vira esquina e acaba, né? Porque não é muita coisa realmente também. Até que o episódio director, ele não tem tanta coisa assim, né? Porque pra um cara que já tá na indústria desde 2006, assim. Pois é, ele tá um tempão, né? Quantos volumes já tinham saído de Akatsuki no Yona na época que o anime foi produzido? É uma pergunta. Tinha saído até o volume 12, cara. 12. Tá, já era um mangá de relativo fôlego, né, velho? Então, Já. nós temos aí o nosso querido diretor trabalhando já com um mangazinho, que é um material original, que demanda assim, tinha uma demanda de projeto razoável, né? Vamos colocar assim. Aham. Né? Então, ele tinha responsabilidades bastante pesadas para se trabalhar nesse processo. Cara, 12 volumes de mangá é um mangá já de sucesso, né? Vamos ser sinceros. Sim. Hoje em dia dá pra considerar muito como mangá de sucesso. Já estava mais ou menos por aí. Eu lembro disso porque eu comecei a ler o mangá quando terminou o anime. E o mangá tava entre o volume 10 e o volume 12, porque começou a mudar o estilo de capa dos volumes tankobon que saíam, né? Daquela revista Shoujo Hana Toyome, da editora Hakusensha, que eles todos tinham o mesmo esquema visual, né? Aquele título igual e tal. Uma identidade visual, né? Os mangás são daqui. E dessa aqui e tal. Mas agora eles começaram a mudar. Ficou só uma tagzinha no canto em vez de uma moldura. E aí eu lembro disso porque teve essa mudança de identidade visual naquela época. Entre o volume 10 e o volume 12, mais ou menos. No Brasil, nós tivemos dublagem, né? Não tem um anime dublado. Só legendados. Então, será que deve vir uma dublagem quando sair a próxima temporada? Será que eles devem pegar? Não sei, cara. Então, mas não tem muita informação ainda do novo anime, né? Pelo que eu andei pesquisando, acho que nem saiu o estúdio ainda, qual vai ser a adaptação. Não sabe se vai ser a Pierrot de novo. Também não sabe qual é o sistema de distribuição. Pra lembrar, não, eu acho que não está mais, mas a Akatsuki no Yona ficou no catálogo da Netflix por um certo tempo. Então a gente não sabe qual vai ser o sistema de distribuição, porque se vier pela Netflix, é bem possível de ter dublagem. Como a Crunchyroll vem trabalhando nesse caminho hoje em dia, pelo tamanho da obra, assim, razoavelmente vai ter um impacto a segunda temporada, eu chuto que vai ter a segunda temporada. Se eles vão dobrar a primeira, aí aí eu acho muito difícil, sendo muito sincero. Sobre a distribuição que o Carlos comentou, é muito real, né? Por exemplo, tem algumas streamings que pegam a mesma obra, só que através de distribuição diferente, por algum motivo, aqui no Ocidente, que num streaming ela tem dublagem, na outra não. Numa tem uma dublagem, na outra tem outra dublagem, né? Então vai depender muito de quem pegar. Espero que tenha. E se vier com dublagem, que dublem a primeira também, né? Tá certo. E é interessante falar isso, que talvez tenha que ver o contrato de distribuição, se eles vão conseguir fazer caso. Por exemplo, hoje em dia tá com a Crunchyroll, né? Mas se ele vier a distribuição pela Netflix, se eles vão conseguir casar a primeira temporada com a segunda, porque se acontecer isso, talvez tenha a possibilidade de ter a dublagem e tal, da primeira temporada, que pode fazer antes. Mas assim, depende muito de contrato, galera. É muito mais complexo isso. No mais, se sair um novo anime aí, né, tudo certinho, com certeza voltaremos a ter um novo podcast da nossa temporada, certo? Vamos voltar a falar de Akatsuki no Yona. Se já fizemos uma parte, né, a gente faz a outra também. Nada mais justo. Bom, falando agora sobre a obra original, né, da autora Mizuho Kusanagi, na serialização de Hanato Yume, na revista Hanato Yume. É um shoujo, tá certo? E no Brasil, pela JBC, né, que tá com quantos volumes, você tinha dito, Chris? 10? Aqui no Brasil, nós estamos no 10. Ele tá pra sair nesse mês de fevereiro ainda. Tá rolando uma versão 2 em 1, tá? 2 em 1. Aqui no Brasil são 48 volumes no Japão. Ele já foi concluído, tá? Ele foi concluído em dezembro, no finalzinho do ano passado, né? 2025. Então ele já tá concluído. Aqui no Brasil, como é 2 em 1, estamos no equivalente ao volume 20, né? Então estamos na metade do mangá, porque é 48, né, volumes. Quase chegando na metade, né? Convenhamos, né? 48 volumes é muito volume. É um show
shoujo, né? Temos que é um shoujo. Sim, é muito volume. Inclusive, gente, fica a dica aí que eu acho que é uma das melhores coleçõezinhas custo-benefício pra se fazer, porque vira e mexe tem umas ótimas promoções de Akatsuki no Yona nas plataformas aí, que a gente não tem a link de afiliados, então não vou falar o nome. E também, se quiser comprar usado, também acha-se por bons preços o mangazinho pra venda. Eu tô colecionando, tô comprando, eu tenho até o volume 6 aqui, eu pretendo pegar os outros, e eu nem desempacotei eles, porque eu já tinha lido o mangá, né? Ele é mais um daqueles que eu gosto muito dessa obra, eu quero que esteja aqui na minha coleção, e eu quero passar o sinal pra editora que, olha, eu gosto disso, traga mais coisas parecidas. Podemos passar, então, uma palhinha da história de Akatsuki no Yona? Claro. Akatsuki no Yona, então, é uma obra sobre um reino fictício chamado Koka, né? Que, claramente, ele é inspirado ali em uns territórios na Ásia, mais especificamente, na minha percepção, a Coreia, né, gente? Principalmente devido a alguns nomes, né? Ali é o lugar entre a Coreia e a China. E nós temos esse reino Koka, a nossa protagonista que dá nome à obra, Yona, ela é a princesa. E ela tem uma vida tranquila, ela é mimada, vive uma vida do bom e do melhor, tem soldados que são seus guarda-costas, e existe um romance, né, entre ela e o seu primo, Suum. Tudo isso se transforma, essa vida calma e tranquila, ela é destruída quando esse seu primo amado, perfeito, lindo e maravilhoso, dá um golpe de estado com apoio dos militares, não é mesmo? Um golpe sem militares não é um verdadeiro golpe, não é mesmo, meus queridos? Então, o Suum assassina o pai de Yona e, graças ao apoio de Haki, que é o seu guarda-costas pessoal, basicamente um amigo de infância, que ainda é leal a ela, consegue escapar. A nossa jornada acompanha Yona e Haki tentando descobrir o seu lugar nesse mundo, que agora está virado de ponta cabeça, enquanto ela vai também, ao mesmo tempo, descobrindo sobre a lenda do grande fundador dos cabelos vermelhos, que, pelo que ela ouve, existem dragões, os descendentes dos dragões fundadores por aí, e esses dragões veem em Yona o sangue do fundador. Então, será que Yona, com o apoio dos dragões com seus poderes místicos, podem retomar o país que Suwon tomou à força? Essa é a história que nós vamos acompanhar aqui. Uma bela premissa para uma obra shoujo. É claramente um irmão do Kimi no Todoke, né? Com certeza, com certeza. Não, é igualzinho. É golpe de estado por militares, o seu amado traindo o teu reino, tomando a vida do teu pai, você fugindo nos trancos e barrancos com o teu amigo que gosta de tu. Aí, mano, acontece tudo aí, é um novelão. E aí tem essas criaturas místicas com poderes além da compreensão humana, que por acaso são gostosos também, cara. E tu tem um gostoso do teu lado, aí tu tem que ir em busca de mais outros gostosos, e você é uma menina mimada que tá aprendendo a viver, aí vai ter tipo 5 gostosos assim na tua cola, e essa é a história. Mas a vida de uma mina mimada é isso, velho, é você indo se ferrando na vida atrás de gostosos. Só deixando uma coisa bem claro, que eu odeio que generalizem Akatsuki no Yona apenas como um mangazinho de romance de Harem Reverso. O que não é muito mais do que isso. Eu preciso, nesse momento, expor a minha raiva. Na internet, as pessoas têm a cara de pau de analisar Akatsuki no Yona dizendo que, nossa, essa obra é machista pra porque a menina não consegue fazer as coisas sem a ajuda dos caras. Porra, ela é uma princesa! Ela era uma princesa mimada! A princesa mimada. Os caras simplesmente ignoram que ela cresce, ignoram o crescimento dela, ignoram que ela aprende sozinha. Exato. Apesar das dificuldades, a tomar decisões difíceis. Claro que ela vai precisar da ajuda, ela precisa depender dos homens gostosos, porque ainda é um manga shoujo. Só que como tema que as pessoas ficam meio que rotulando a Akatsuki no Yona, dizendo que pô, é uma obra super machista. Esquecem todos os outros discursos políticos que essa obra tem, que fala sobre abuso, que fala sobre exploração, até mesmo formas diferentes de organização social, porque Koka é dividido em tribos, né? Então, cara, eles perdem o riquíssimo discurso da obra pra focar nisso aí, dizer, é um harem reverso, machista pra ficar, que a menina não consegue fazer nada e os caras são a muleta dela. E não, né? Já tirei do meu peito, E aí, eu peço que vocês tenham calma, porque eu gostaria de dizer que pessoas que têm essa visão, elas são somente pessoas que são muito recalcadas, porque o sonho delas era ter um homem gostoso pra fazer tudo pra elas, entendeu? Mas elas não podem. A Yona tem uns 7, entendeu? Então o recalque
Hulk vem gritando, sabe? É bem complexo, entendeu? Entende? É isso que as pessoas não conseguem compreender no seu próprio âmago. Inclusive, eu tenho certeza que deve ter muito homem aqui que eu ouvi, que está ouvindo a gente, que também queria ter um homem gostoso, resolvendo todos os seus problemas, entendeu? É isso, irmão. Tá doido, mano? Você imagina o hack do teu lado. Caramba, eu quero hack aqui, mano. Vocês ouviram o homem. É a mesma coisa de tu falar do Gojo ali, do Gojo do... Não do Jujutsu Kaisen, o outro Da cosplayer, do Sonobisquedou Akoyosuru. Exato. Quem não quer ter... Tipo assim, se tu fosse uma mulher, tu não ia querer ter um Gojo da vida? O pessoal reclama dos homens gostosos resolvendo as coisas em Akatsuki no Yona, mas não reclama de Gojo Satoru sendo mal escrito em Jujutsu Kaisen. É isso, é um cara gostoso que poderia resolver muita coisa. E que a obra é mal escrita não resolve. São 3 caras aí, 3 homens falando sobre machismo. Assim, ó, vamos ser sinceros, tá? Somos seres pensantes. Nós não simplesmente limitamos a nossa observação. Nós olhamos a obra como um todo, sabe? Não estamos dizendo que na obra os homens gostosos não resolvem problemas pro Yona, que de fato isso acontece. Só que a obra não é sobre isso. É muito mais. Então eu fico chateado. Eu peço desculpas aí para o meu momento de surto aqui, o Carlos Vulpix. Tomar banho. Tá certo. Já que a gente trata sobre isso, vamos falar mais então sobre essa demografia, né, como um todo, do shoujo, e que ela traz um pouco das pitadas de shonen também, né, e que assim, ela não é um shoujo convencional, assim, apenas de puro romance, como muitas obras shoujo, elas são tratadas, porque shoujo é uma demografia que é voltado mais para um público feminino e geralmente tem romances envolvidos, certo? Sim. O que a gente pode tirar daqui de diferencial de Yona, e que ela se destaca dos seus demais títulos, né, concorrentes? Cara, assim, vamos lá. Primeiro, a construção inicial da obra, ela já não vem tratar... Ela sempre tem um romance ali apresentado, entendeu? Principalmente o triângulo romântico de início da obra, que a gente vai comentar mais pra frente, entendeu? Só que a obra, ela vem retratar um processo político e de construção de estado ali, de construção de cenário narrativo, né? Que é muito mais complexo do que isso. Que vai se reverberando cada vez em sua maior complexidade, por mais que, por boa parte dessa primeira leva do mangá, né, que é a qual a gente tá falando aqui do anime, que são mais ou menos 8 volumes, trate-se muito de uma narrativa estrutural bem clássica, que você vai ver não somente em mangá... Mangá shows é muito raro, na verdade, mas você vai ver muito em mangá shonen, você vai ver em mangás até um pouco mais seinen, você vai ver em outros processos narrativos de outras mídias, como cinema e por aí vai. Então, tipo assim, são estruturas clássicas de narrativa que a gente está sendo feito aplicado a uma lógica de shoujo. O que é essa lógica de shoujo? É o teu romance, é ter a busca desse casal, dessa construção, entendeu? Ao mesmo tempo que se tem, cara, muito embate, muita discussão política, muita construção desse processo. O início da obra, inclusive, aqui eu vou dizer, os 2 primeiros capítulos de Yona, cara, são retumbantes, eles são muito bem feitos, entende? A construção do golpe de estado, como é que é bem feita, toda a relação que é construída entre os personagens, não somente entre o triângulo principal, mas a apresentação do pai da Yona, a apresentação do avô lá do Hack, todos os personagens secundários, como é que ele vai introduzindo isso, como é que ele vai introduzindo ela, né, no caso, vai introduzindo aos poucos a construção narrativa da obra, o cenário da obra, que ele vai só se expandindo cada vez mais, porque é muito interessante, por exemplo, as pessoas falam isso que o Chris comentou agora, mas a autora aqui não se nega de fazer algo que o anime mais endeusado por muita gente se negou a fazer. Por exemplo, Fullmetal Alchemist desenha o mesmo cenário político de desenvolvimento da obra que a Akatsuki no Yona tem, só que uma decisão que é acertada em certo sentido, que ela quer narrar a história daquele país, ela não vai explorar os países que estão em desenvolvimento em volta do país principal ali de Fullmetal Alchemist, né? Ela, no máximo, ela vai trabalhar ali a guerra de... Qual que é o nome do país que morre ali, que é destruído na guerra? O Ashiva, sei lá, não lembro agora. E a Akatsuki no Yona, não. Nós vamos ver coisas dos outros países que estão em volta, que estão construindo essa guerra, estão construindo as tensões políticas em volta, ao mesmo tempo que a gente vê as tensões políticas internas do país, os resultados do golpe de Estado. A gente é apresentado dúvidas sobre esse golpe de Estado, as necessidades, etc. Então, cara, tipo assim, ela complexifica muito o cenário narrativo da obra, enquanto a primeira palha ali de construção da obra, a primeira camada, é essa interação de personagens que é característica do gênero que ele está sendo trabalhado, entende? Então, tipo,
pra uma obra em shoujo, ele não somente entrega o que o gênero busca, mas ele entrega uma complexidade muito maior, camadas muito mais sendo desenvolvidas e um desenvolvimento de uma personagem protagonista que a galera tá falando, tem isso, mas tal. Beleza, aqui 8 volumes pra um mangá, tu pode acabar um mangá em 8 volumes, mas nós estamos falando de um mangá de 48, então tu só tem mais 40 volumes pra frente, tá? Entende? É uma obra de desenvolvimento muito ímpar, nesse caso, pro gênero. O que é um desenvolvimento bem estruturado, né? Porque se você quer fazer uma obra com 8 volumes, pra finalizar 8 volumes, é uma coisa. Agora, se você quer finalizar ele, sei lá, tipo, lá beirando aos 40, 50 volumes, você tem que construir uma história, tipo, pra ela ficar bem coerente, bem certinha, bem moldadinha. Se você quer realmente contar uma história, você tem que ter um ponto pra você colocar cada coisa, né? Porque tem que ser trabalhado de uma forma mais orgânica também, né? Pra você não deixar muito espaçado o que tu quer mostrar, também não ser muito rápido, não extrapolar, né? Então, tipo, é algo que a autora faz muito bem, eu acho, sabe? Principalmente com o ritmo. Tem um detalhe, né, que a gente deixou até na pauta. É um shoujo com pitadas shonen ou é um shonen com pitadas shoujo, né? Bom, shonen e shoujo são demografias, como bem o Vupix falou, são o que tipo de público essa obra é endereçada, né, o público-alvo, e no caso é um shoujo. Mas o Carlos, ele falou muito bem que, por mais que seja um shoujo que tenha convenções shoujo, né, que são típicas desse tipo de obra, que vai pra esse público, né, que são garotas pré-adolescentes, infanto-juvenil, né, adolescentes também, a autora, ela foi além, né. Então, eu concordo na parte que é uma obra muito singular, assim, era muito única. Eu gosto que essa autora, Mizuho Kusanagi, ela já tinha experiência com mexer com coisas diferentes. Tem um outro mangá que eu li dela, que é o NG Life, não sei se vocês já ouviram falar. Só de nome. Não conheço. Que tem 9 volumes. Ele é o anterior, ele é o antecessor do Akatsuki no Yona. Esse NG Life é um mangá sobre reencarnação, que tu tem ali um romance colegial, tem e garotas ali, outros garotos e tal. Lucas vai adorar, mais um Isekai. Não é um Isekai, porque a questão é que nosso garoto protagonista, ele tem as memórias da vida passada dele, que foi um soldado em Pompeia, tá entendendo? E aí eles morreram, tá? Na erupção do vulcão Vesúvio e tudo mais. Só que esse cara tá procurando a reencarnação da esposa dele naquela época. Então é muito interessante que a colega dele de classe, na vida passada, era o melhor amigo homem dele. Então tem toda essa mudança, assim, e aí eles estão se apaixonando. E tem uma brincadeira diferente aqui, sabe? Um romance diferente, que envolve até, na vida passada ele é um homem, agora uma mulher. E agora, como é que funciona isso? Ele gosta, não gosta? Estão se descobrindo, sabe? É uma coisa diferente. E no Akatsuki no Yona, por mais que tenha essas convenções shoujo, tipo, eu sou apaixonado por esse cara gostoso aqui, que é o Suwon, meu primo, mas tem esse cara que sempre me protegeu, que é o Haki, e na hora que o Suwon, ele traiu completamente a minha confiança, quem esteve ao meu lado é o Haki, mas ele se vê como uma ferramenta, não como um indivíduo ao meu lado. O que vai ser? Será que eu gosto dele? Mas eu ainda gosto do Suwon, porque é um amor que eu nutri desde a infância, sabe? Mais que exista isso, no plano de fundo, tem essa questão política. Por que o Suwon deu um golpe de estado? Por quê? Por que a população tava morrendo de fome? Por onde a Yona e o Haki estão fugindo, tem as pessoas reclamando do rei anterior, que era muito mole, de acordo com o que eles dizem, que ele era muito pacífico e deixava os reinos vizinhos tomarem parte do território para evitar um conflito armado. Até onde vai o pacifismo? A Akatsuki no Yona tem muito, muito a falar, e na minha visão, ao longo do desenvolvimento da obra, a autora entrega de uma forma singular. Eu nunca vi uma obra com essa demografia entregar algo assim. A não ser os fundadores, né? Rosa de Versalhes, por exemplo, já falava de assuntos super complexos ali, sobre até mesmo o papel de gênero e tudo mais. Mas aqui, o lado político das relações políticas e sociais são o foco, né? Então é trama de guerra, eu gosto muito disso e vale a pena prestar atenção nisso, sabe? Então, concordo com o Carlos mais uma vez. No momento que tu reduz, é só uma garota que depende de homens fortes, cara, vê que a pessoa simplesmente se negou a ver todo o subtexto e o texto mesmo, né? É dito na obra, as tramas do Suwon posteriormente ao golpe são partes do texto, acontecem, nós temos cenas, nós temos arcos sobre isso, sabe? E as pessoas simplesmente se negam a ver isso. Então eu fico muito chateado. Mais uma vez, fica aqui fica a indignação. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que vocês resumiram bem, eu não preciso dizer nada sobre isso, porque vocês já disseram tudo, e pra mim seria falar mais água, né, sobre isso. O detalhe, eu acho que as pessoas podem confundir uma parada. Cara, tipo assim, construção narrativa, ela tem que tomar algumas certas decisões, entende? Parece que na mente da autora já estava muito bem construído o tempo de obra que ela ia construir. É claro que, tipo assim, ela não vai ter certeza, esse tipo de coisa, né? Vide quem acompanha One Piece. Mas assim, ela não vai ter certeza exata de quanto tempo que ela vai terminar, a narrativa que ela quer fazer pra cada arco, esse tipo de coisa. Mas o tempo de maturação, especialmente da personagem principal da Yona, ela é um tempo que já tava construído na cabeça
da autora. E isso é importante falar, porque o que a gente vê no anime aqui, eu volto a repetir, são 8 volumes de adaptação para um mangá de 48, é o tempo de maturação da Yona tomar decisões e evoluir como personagem, entende? Então, tipo assim, essa reclamação principal, eu tô voltando nela pra gente já começar a narrar e falar dos personagens em si, ela é uma reclamação que ela, em certo sentido, ela é infundada, porque o mangá, ele adapta o tempo de maturação da personagem principal. A personagem principal, literalmente, tá tendo narrativa bem clássica de desenvolvimento, que, inclusive, você vai ver até em tragédia grega. Ela tem a virada, ela tem a construção, ela tem o mote vindo externamente, e vários outros assuntos externamente chegam pra ela, e ela tem que evoluir nesse processo de narrativa, e ela vai evoluindo. Eu acho que desses primeiros volumes, a cena que eu mais gosto da obra inteira, tirando o início do golpe de estado, é quando o Hack confronta ela, se for o Sion na frente dela, o que ela vai fazer, e ela sente raiva e atira pra matar. E é uma demonstração de desenvolvimento de personagem em 2 páginas, sabe? E ela depois se conflita sobre isso e tal. Então, existe complexidade pra personagem e pra trama num todo, sabe? Achei perfeita a tua comparação, Carlos, com a tragédia grega, né? Porque a percepção grega do herói, o conceito de herói, né, que nós ocidentais temos, é herdado da Grécia, né? Dos teatros gregos. E a ideia do herói é que ele tem o seu momento, e depois ele tem sua queda. E depois ele tem o seu momento de crescer, de sair, né? Do que eles chamam não é no inferno, né? Mas dos planos inferiores. É uma referência ao conceito do herói que está em alta, e ele cai aos planos inferiores, eles têm que aprender sua lição e depois sobe. A Yona, ela é mimada. A queda, a gente não vê o anterior dela, a não ser o primeiro episódio, os primeiros capítulos, que ela vive numa vida boa. Aí a queda dela, que é a catabasis, né? Que ela vai pro momento de depressão, que acontece nos primeiros capítulos, aí acho que as dezenas de primeiros capítulos e os primeiros episódios, que mostra ela em conflito, porque ela não queria abandonar o que ela sente, não é mesmo? Tanto que ela segura o enfeite de cabelo e tudo mais. Então ela passa por uma espécie de luto, né? Não tanto pelo pai dela, quanto por quem ela era no passado. E aí a anabasis, ou seja, a saída dos planos inferiores, a saída do momento de queda dela, é quando ela conhece os dragões, né? Então acho que é perfeito, Carlos, quando tu faz a comparação ali, porque ela tá se encontrando como um indivíduo quando ela começa a procurar os dragões, né? E ela é uma personagem forte por isso. Não só porque ela cortou o cabelo, tá, gente? Porque é uma brincadeira de roteiro. Exato, sim. Você tipo, nossa, meu Deus, copiou a Sakura de Naruto. Já ouviu essa história? Já vi gente falando isso. Sério? Não, toma banho. Ela cortou o cabelo dela porque o cara tava segurando o cabelo dela, sabe? Por isso, não é porque, agora eu mudei! Não. Eu acho interessante discutir tudo isso, porque realmente faz parte, sim, né, da evolução da Yona. Era como ela enxergava o mundo dela antes, né? Porque ela não precisava ter todas essas preocupações antes de ter acontecido tudo o que aconteceu e ela ter que fugir, né, do seu reino, do lugar que era a tua casa e que, pô, pra ela nunca imaginou se passando por uma situação dessas. É o natural, ela foi criada de um jeito que ela era essa menina mimada, né? E a gente tem que entender o contexto que ela tá inserida. Por que ela é mimada assim? E você realmente, como o Chris disse, né, reduzir tudo isso machismo, né, como tratam ela na obra, que ela não consegue fazer nada sozinha, depende de homem. Bom, já repetiram, né, porque ela não tinha condições e ela está aprendendo a evoluir como pessoa, né, pra se tornar uma pessoa independente, se tornar uma mulher mais forte, uma pessoa mais forte, né. É sobre isso que se trata a obra. E já que a gente falou muito sobre a Yona, sobre o Hack, ele falou um pouco de Suon, acho que a gente pode agora inserir no nosso tópico o relacionamento, né, dos 3 personagens centrais desta obra, que é a princesa Yona, o Hack, seu guardião, e o novo rei, o Suon, né, que tomou a força do pai de Yona, né, o reinado, né, porque não era tudo uma maravilha, como parecia que tava, né, o reino de Koka. A gente já pode inserir a política do reino Koka e o que estava acontecendo, tinha coisa aí por baixo que isso é muito legal, como, por exemplo, alguém de nós aqui, não lembro se foi o Carlos, se foi o Chris, que citou, era um reino muito passivo, né, e a passividade, às vezes, não é tão bom assim, né, por você querer evitar todos os conflitos, às vezes não é legal, né, tinha gente passando fome, algumas questões políticas estavam sendo ignoradas, era para ser ignoradas, né? Tipo, como se você estivesse jogando para tapete algumas funções de rei que você teria, que era para ter, embora o rei, que é o... Então, ele deixava... Tipo, ele era muito bonzinho, né? E na verdade, um reinado por um homem muito bonzinho nem sempre quer dizer que tá tudo em paz, né? Que tá tudo certo. Então, acho que é importante discutir esse contexto político, né? Do reino de Koka, com os 3 personagens e o que molda, né? Todo esse contexto inicial. Os personagens principais, então, são Yona, princesa, Suon, que é o
o primo da nossa princesa, né? Filho do irmão do rei, e Hak, Sonhak. Esses três, eles são amigos de infância, e no caso, o Sonhak, ele é filho do líder da tribo do vento, né? Então existe esse reino de Coca, que ele é constituído por 3 grandes poderosas tribos guerreiras, que é os 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar, né? Vento. Como o Hak, ele é o filho ou o neto, né? Do senhor comandante lá, cada um coordenado por general, pra deixar bem claro, né? Como ele é o herdeiro da tribo do vento, ele participava das questões militares, então ele cresceu ao lado da Iona e do Suon como um guerreiro, né? E aí, bom, a Iona desde sempre foi apaixonada pro Suon, e o Hak sempre teve uma rivalidade com o Suon, uma rivalidade amigável, né? Secretamente, fica implícito que Hak era apaixonado pela Iona. É bem curioso que tem uma dinâmica que, eu não sei se vocês concordam comigo, o Suon, ele passa uma vibe de Yukito, do Sakura Card Captors, né? E o Hak, ele passa uma de Toya, não é verdade? Não sei se vocês... Eu vou fazer uma comparação paralela engraçada aqui. Faz sentido. Porque o Suon, ele é um cara tranquilo, fala assim, aveludado, olhos fechados, sorridente, vou te ajudar, ele é... E o Hak é cabeça quente, ele pega no pé da moça e tudo mais. No caso do Toya, né, ele era o irmão da nossa protagonista. O Hak aqui é amigo de infância. E é curioso que isso dá um contraste gigante pro Suon, porque ele se transforma, né? Quando ele tá cometendo atos de atrocidade, o rosto dele muda, né? Então a gente fica, eita, o que tá acontecendo? Que é esse cara mentiu o tempo todo. E à medida que nós vamos conhecendo o reino, é legal porque a Iona, ela tá fugindo e ela é impactada com uma realidade, né? Que não tem como mudar. E a realidade se põe mostrando, que nem o Henry disse, né? O Vulpix comentou, pobreza, fome, pessoas abandonadas pelo reino e tudo mais. E dá a entender que o pai dela tomou decisões que são muito escusas, né? Porque a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. E só que o pai dela tá morto, e agora? Pô, será que meu pai era assim? Será que meu pai era alguém que eu não conhecia? Assim como o Suon. Então tem essa brincadeira de que o reino de Coca, ele tá sendo descoberto por alguém que foi protegida durante a vida toda, né? Eu gosto muito disso. Até porque é apresentada essa questão da descoberta, né, em todos os sentidos. Que a Iona é a representatividade do protagonista clássico. Então, o que acontece? Ela não saber é uma artifício narrativa para a gente descobrir junto com ela esses processos, entendeu? Tudo, no caso aqui, né? Então a gente vai descobrir as lendas, a gente vai descobrir muita coisa a partir de um outro personagem que vem depois. A gente vai descobrir não só as lendas, mas também essa perspectiva sacerdotal e religiosa que a obra vai apresentar posteriormente, que não é introduzida pra gente no início, e depois a gente vai entender o porquê não é, né? E aí assim a gente vai descobrindo diversas coisas, entendeu? E o mais interessante desse processo é que, ao mesmo tempo que a obra vai construindo dúvidas na personagem principal, ela vai construindo dúvidas na nossa mente, entendeu? Ela vai construindo dúvidas tipo, por exemplo, já é desde o início da obra isso, por que o pai da Iona nunca foi a favor do relacionamento dela com o Suo? Porque, tipo assim, eles são primos. Não, gente, isso existe um tropo narrativo. Não é só porque eles são primos nesse processo, entendeu? Tipo assim, se a gente for pensar numa construção de uma sociedade antiga, como é apresentada por Akatsuki no Yona, nesse processo, assim, por mais que seja fantasioso aqui agora, mas ela recebe tropos da existência humana, né? Casamento entre primo é a coisa que mais acontece no mundo, né? Família real, né? Exato. Inclusive, eu vi um vídeo no Instagram recentemente sobre primo, que é a confirmação teórica / jurídica. Mentira, né? Não, é só uma piada no podcast. Onde que o cara que é um Instagramer, ele brinca, tipo assim, é juridicamente comprovado que a tua prima existe pra você não comer nenhuma pessoa mais importante na sua família. Freud explica. Então, cara, assim, existe algum motivo ali. E é muito interessante como a nossa querida autora, ela vai construindo essas perspectivas de descobertas a partir da Iona, como a gente comentou nesse início. E com isso ela vai construindo essas dúvidas. E essas dúvidas, elas permeiam a gente e a personagem principal. E também alguns outros personagens que estão em volta dela. Porque, por exemplo, por mais que o Hak seja uma pessoa que trabalhava e foi criado como esse general, que aos 18 anos já era o pica, né, que tinha responsabilidade como um dos grandes tribos ali da região, ali do país e tal, mesmo ele não tem noção de certas coisas, né, então vai se construindo processos narrativos diferentes ali para diversos personagens a partir de revelações construídas pela obra. E isso é muito clássico de se fazer em narrativas desse processo, entendeu? E muito bem feito aqui. E aí, cara, a gente entrega uma trama que ela narrativamente vai se construindo, como o Vulpix comenta
anteriormente, num ritmo, até em certo sentido, mais lento do que a maioria das pessoas hoje em dia está acostumado com mangás e animes, mas num ritmo completamente estruturado no que é essas teorias mais clássicas de narrativa, e com isso caminha muito perfeitamente, cara. E assim, não só teorias narrativas desse processo antigo. Foco nos personagens, né, Carlos? Isso, totalmente, porque na verdade a narrativa de mangá, na sua maioria, é que a gente tá falando, a gente até brincou, né, do shoujo que é meio shonen, ou do shonen que tem muito shoujo, né? Se a gente for transpor isso pra uma narrativa shonen, a narrativa shonen funciona assim. Ela funciona essa construção de um mundo a partir da perspectiva dos personagens e da construção dos personagens, entende? Uma boa obra shonen, pra deixar claro. Isso, né? Mas todas elas vão trabalhar, essas obras shonen vão trabalhar nesse sentido. E aí a Akatsuki no Yona vai fazer o mesmo processo narrativo, entende? Só que eu acho que o grande charme aqui desse processo é essa profundidade na perspectiva política e, em certo sentido, religiosa que a obra vai trabalhando. O charme da obra é esse. Um dos grandes pontos, né, que são quando eles questionam o espectador, né, com uma das primeiras perguntas, que é te fazer enxergar de uma forma e depois ele te mostrar que não é bem assim. O golpe de estado, né, do Suwon. À primeira mão, tu pode achar que é apenas vilanismo, né, mas aí, conforme vai passando o decorrer do Akatsuki no Yona, tu vai se perguntando se realmente foi só vilanismo ou se tinha um outro pensamento diferente, né, a gente fica se perguntando, por que o Suwon, ele tomou poder, né, o que ele vai fazer com esse poder, o que ele tá fazendo, e a obra começa a te mostrar isso pela visão do Suwon, não apenas do Hack, não apenas da Yona, mas aí tu começa a ver o que o Suwon tá fazendo. As motivações dele, né? As motivações dele. Por que ele traiu os dois melhores amigos dele? Ele abandonou, né, o sentimento que ele tinha. Talvez não sentimento, porque tu não abandona sentimento assim de forma tão fácil, né? Mas por que ele decidiu ir contra os sentimentos dele, os sentimentos naturais, e fazer algo extremamente, né, brutal, né? Que é assassinar o rei de seu reino, tomar o poder junto com militares e começar a governar ali, né, em meio ao poder, realmente ao poder, né, de tomar a força. É muito interessante, Vulpix, que a Yona vê o pai dela sendo assassinado por acidente. O Suwon ia enganar ela, dizer, ele foi assassinado por um espião, sei lá, ia mentir pra ela e ia casar com ela. Essa era a ideia dele. Só que ela estava procurando o Suwon durante a noite, ou algo assim, né? E aí vê o pai dela sendo assassinado por ele, pelas mãos dele. Não estava nos planos dele. Eu gosto muito disso. Porque é muito engraçado que nós vemos essa parte política bem forte, porque o Suwon, ele tinha esse plano de organização social diferente. Eu vou resolver os problemas do reino. E ele tem uma motivação pessoal, né? Eu não lembro se o anime explora isso, porque eu li o mangá bastante. Ele tem uma motivação pessoal, ele tem uma espécie de recalque ali, um ressentimento com o rei, né? E aí é legal, porque do ponto de vista político, o Suwon tá fazendo tudo certo. E a Yona e o Hack fugindo, beleza, fazer o quê? Vou ter que sacrificar eles. Só que por outro lado, o Carlos, ele levantou um negócio que existe esse lado religioso. Né? Que ninguém tava esperando. É uma carta coringa que aparece. Peraí, e se a lenda for verdade? Sabe? É isso que a obra traz. E agora? E aí os dragões são verdade, estão aí. E agora, Suwon? E aí? A lenda diz que o próximo imperador, o próximo rei é o cara do cabelo vermelho. Tá aí. Ele tá andando com dragões. E agora, Suwon? E aí? Sabe? Isso também deixa o Suwon apreensivo, sabe? À medida também que ela vai descobrindo sobre a lenda, né? E sobre o papel dela nessa história. Ela vai construindo essas delimitações pra gente, essas surpresas, a partir de personagens que não dizem tudo o que acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o papel... Como é que ele? Murdoch? Não lembro agora. O Muduk. Avô adotivo do Hack. Sim. É o líder, né? Da tribo do vento. Ele que dá o caminho pra Yona e pro Hack seguirem e fazerem esse contato com esse dito parte espiritual da obra, né? E aí é muito interessante porque você olha e você fala, mas por que isso nunca foi comentado no processual ali da construção, de a gente mostrando a construção da vida da Yona? Porque se as pessoas têm esse contato com a religião, as pessoas mais antigas têm, né? Porque é dito até que o Mudok, por exemplo, ele não só serviu a esse imperador, né? Esse rei agora, como um anterior que posteriormente a gente vai saber que é quem destitui o processo religioso, né? Ligado ao processo de poder da obra, né? A gente vai ter essa noção que ele teve contato com esse processo sacerdotal e de questão de crenças. Mas assim, não existe só ele. Existem outras pessoas que são mais velhas e vai ter esse contato também com a obra. Então, por que a Yona nunca foi meio que agraciada como, tipo assim, sei lá, a divindade já vinda desde sempre? Porque teve uma desconstrução do processo dentro da parte política. Tá, mas mesmo assim, sabe? Aí tu vai vendo as maneiras como a autora, ela vai jogando com isso, entendeu? Porque isso é muito interessante, que ao mesmo tempo que você começa a parar a pensar nisso, você fala, beleza, é uma estratégia narrativa, certo?
Só que é uma estratégia narrativa que ela funciona de dois jeitos, porque ela funciona pra gente ser apresentado a esse mundo, mas também ficar com uma pulga atrás da orelha de que mais que esse velho sabe que a gente não sabe ainda? Que mais de velhos que a gente vai ficar sabendo aí pra frente que vão ser surpresas, entende? Desse mundo antigo ali, desse reino. E aí ele vai construindo essa tensão, ela vai construindo essa relação. O que eu posso criticar, talvez, um pouco em Yona, nesse início de processo, é que, como a gente já comentou, né? A obra é muito pautada em construção de personagens. Então, sei lá, ser muito paulatinamente apresentações de cada dragão é uma estrutura clássica de mangá, mas que, sei lá, ali pela complexidade da situação que Yona aparece, eu acho que poderia funcionar num ritmo diferente. Eu acho que é a crítica que as pessoas podem fazer. Mas é tão bem feitinho que eu não vou fazer completamente essa crítica, não. Só vou deixar no ar, tá? Porque eu não quero me meter nisso, não. Mas eu acho muito bem feitinho. Chega a ser, sei lá, a história ela tem tanto tempero. O dragão da vez. Isso. É que, tipo assim, a história ela tem tanto charme, ela é um prato tão bem feito, ela tem uma construção tão bem feita, que quando vem pra tu esse processo narrativo, você fica, tipo, até olhando assim, tipo, caraca, cara, mas, tipo assim, isso aqui tá tão legal pra ser tão simples, entendeu? Pra ser tão batidinho assim. Eu acho que é a única coisa que eu reclamaria um pouquinho nesse processo inicial. Uma coisa que é interessante analisar, muito bem, vocês falaram aqui aproveitar o gancho, né, da Vila do Vento, é que a Yona e o Haki, eles fogem, eles têm ajuda de um ou outro serviçal que ainda é leal a Yona. Aliás, essa pessoa fica pra trás e morre, né, e isso é outro choque. Aquele personagem que ajudava a Yona lá morreu, isso é bem interessante, é um choque de realidade, ela chora e tal. E aí, obviamente, o Haki leva a Yona para a Vila do Vento. O On, sabendo que eles estão fugindo, e pela lógica que eles fugiriam para a terra natal do Haki, eles fazem um cerco e fecham o abastecimento de água e de recursos para a tribo do Vento, né? Então os caras, eles já estão jogando com recurso e política para poder pegar eles, porque é aquela lógica de uma pessoa da família real que sobreviveu, né? Na vida real era assim, tomava outra, eles matavam todo mundo da família real para não ter ninguém querendo se vingar. Tanto que na Revolução Francesa os caras cortaram a cabeça do mundo, não sobrou nem criança, né, cara, da família real, né? Então o Suon precisava lidar com a Yona, né? Eu acho muito bom que a autora, ela toma todos esses cuidados dessa trama política, de como funciona, né, assim, com esses conflitos políticos, guerras. Ela tenta ao máximo se esforçar, explorar todos esses detalhes, sabe? Esses detalhes acabam sendo muito importantes, né? Isso que você falou, de racionamento de água. Acho que tudo isso são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no final, né? Quando você vai analisar uma obra como inteira por si, você querer ver o que aconteceu, o que faltou. Eu acho que é muito importante quando a autora Mizuho, né, ela coloca tudo isso pra gente e a gente começa a colocar na balança, né, tudo que ela teve de cuidado. Por isso que a gente fala que parece uma obra que ela caminha em passos mais curtos, porém, são passos certeiros. Parece que ela tá caminhando de um jeito que ela tá entendendo, né, pra onde ela quer ir. Eu acho isso importante. Tanto que ela introduz vários personagens aqui que vão ser importantes pro futuro da obra, como aquele rapaz, acho que é do Reino do Fogo, né, que era apaixonado pela Yona desde pequena, e aí ele tenta tomar a Yona para ele. Basicamente, se ele conseguir capturasse ela ia ficar com ele, né, e aí eles conseguem fugir desse cara. É interessante que o mangá volta a esses personagens constantemente numa desenvolvimento de narrativa que me lembra muito aquela obra, né, o Samarankin, que a gente vê primeiro o personagem sendo e depois, mais pra frente, vamos descobrir que esse personagem aqui, ele se desenvolve, ele vira um personagem incrível, né, que é o caso desse personagem aqui, que no anime, infelizmente, não tem tempo pra isso ainda, né, e aí eles conseguem fugir. O Samarankin é um belo anime. É um belo anime. Tem podcast aqui na MDA, né, acho que eu e o Carlos participamos dele, né. Infelizmente eu não participei, mas é um belo anime, fica aí a nossa dica, né, um ótimo anime, muito bonitinho, perfeito. E aí o Haki e a Yona escapam e encontram o Iksu, né, que é uma espécie de profeta, ele vê o futuro. E é aí, que nem o Carlos disse, que essa relação com o passado, com o misticismo, porque sempre tinha um profeta junto com o rei, só que esse rei, que é o avô, né, da Yona, ele cortou as ligações com esse lado místico, porque o profeta, ele não seguia hierarquia, porque ele conseguia ver além do rei, né. E aí esse Iksu, ele tem um aprendiz com ele, que é o Yun. E o Yun, ele acaba se tornando um personagem que vai começar a viajar com eles, né. E a partir do Iksu, que ele fala, olha, Yona, tu tem cabelos vermelhos, tu tem alguma coisa em ti que me lembra o fundador e tal, e aí conta a lenda dos 4 dragões, que ela tem que ir atrás dos 4 dragões pra restabelecer o verdadeiro monarca desse reino, que no caso seria ela, né, que é a herdeira por direito do poder do dragão. E aí começa a jornada. Ela vai em busca do dragão branco, dragão verde, dragão azul e o dragão amarelo, né, e tudo isso que a gente citou agora fecha, né, o trama inicial da obra, e aí vai, né, e aí começa o que o Carlos disse, né, da estrutura que é simples, mas que ela tá sendo bem redigida, né, ela traz tanta coisa que não se resume apenas a buscar dragões, né, e se juntar, igual, sei lá, vamos juntar mais gente pro nosso bando, né, não se trata somente sobre isso. Durante esse percurso, ele explora
muitas questões interessantes, como por exemplo do dragão azul, que ele era um dragão isolado, né, que ele tinha medo de ferir as pessoas. Então são muitas tramas aqui que são jogadas pra gente, e a gente pode explorar com uma visão mais ampla, né. Acho que é importante falar do hack também, né. Sim. Mas a gente fala dos dragões, porque o hack, ele é um ponto central no que consta a evolução da Iona, e também é o porto seguro dela, né, o hack é o porto seguro dela. Sim, exatamente. Ela é o que sobrou da vida anterior dela, que permanece extremamente leal, né. Um guerreiro é exímio, né, não tem nenhum guerreiro ali, pelo menos que a gente vê, que consegue se comparar em habilidades com ele. Só o Suwon é dito que se compara com ele. E aí fica assim, né, e o dia que eles se encontrarem? O que vai ser? O hack é o ponto central nessa parte que vai ajudar ela a manter ali de pé e também de evoluir, né? Por isso que o hack é tão importante pra ela. Não é só porque, é só um amigo, né? Não, é a única coisa que sobrou da vida anterior dela, né? Porque a vida dela mudou, de cabeça pra baixo. E é uma tempestade de emoções, né? Ela não sabe o que sentir, ela não... Porque o Suwon era o amor da vida dela. O que a gente tá tratando da virada da personagem, né? A personagem vira ali, ela tem toque. E eu acho que é muito bem feito esse processo, porque a Iona, ela demora a sair desse short, ela demora a sair desse processo de luta. Aí existe até uma linguagem muito bonita utilizada, né? Que o Chris já comentou ali do negócio de cabelo, né? Que ele faz essa resolução. E a partir dali a obra realmente vai andar com a personagem principal, vai desenvolver a personagem principal. E o hack, ele literalmente é o guardião, é a construção ali, é o braço direito dela, é o cara que vai fazer tudo por ela, é o par romântico, né? Que vai se construir esse romance mais fortemente pra frente, né? E, ao mesmo tempo, é muito interessante que esse simbolismo desse prendedor de cabelo, né? Ele trabalha, pelo menos pra mim, né? Ele trabalha um simbolismo que é o hack tentando fazer ela esquecer esse processo. Sim. Né? De ela esquecer esse passado, né, com aquilo ali. E, na verdade, ela não quer esquecer, mas ela cada vez mais, ela não esquece o passado dela, ela não deixa aquele processo ir embora, não por aquilo que ela tá se prendendo ao Suwon ou aquele prendedor de cabelo, mas a obra vai apresentando que, na verdade, é o hack que faz ela ter esse processo, né, porque toda hora ela fala, não, eu não posso perder você, então, na verdade, a ligação que ela tinha com o Suwon por aquilo ali, pelo prendedor de cabelo, por toda a parte romântica que ela tinha interesse, mas tal, ela vai se transformando na relação que ela tem com o hack. Por isso que ele tem que estar ali, por isso que ele é o personagem. E assim, eu não vou ser sincero, o nosso querido Chris já falou, né, homenzarrão de passar todas as mulheres do negócio, mas como Marília Mendonça já cantou, né, quem eu quero não me quer, né, quem me quer não vai me querer, e é isso, irmão. A história do hack é essa, e ele tá tentando ali, né, a trancos e barrancos, há muitas flechadas que o parceiro toma, é seguir o processo ali de conquistar o grande amor, né, velho? Isso aqui dá uma música da Marrom maravilhosa, entendeu? Dá um samba lindo. Aliás, ele tomou uma flechada mesmo, não tomou? Toma uma flechada de envenenado. O tempo todo, ele se envenena. Tanto que é o Yun que ele, né? Porque o Yun, ele tem domínio de habilidades médicas, né? Isso, baita personagem, cara. Baita personagem. É muito engraçado que toda hora ele se define como um gênio e um homem bonito, cara. É muito bom aqui. É engraçado o elenco, né, do personagem. Tem o Hack, que é esse homenzarrão musculoso, forte, esguio. E aí tem o Yun, que ele é baixinho, andrógeno. Se tu colocar o vestido nele, ele parece uma garota, cheio de habilidade, sabe? Super estudioso. E eu gosto muito desses contrastes entre o harém reverso, como as pessoas dizem, né? Que a Iona tem. Uhum. Aí, coitado do Hack, né? O cara é sofredor, porque aí, como se não bastasse ela não olhar direito pra ele, não para de aparecer homem bonito e gostoso na frente dela, né? Mas é engraçado que o Yun, em momento algum, ele se mostra como uma opção romântica, né, cara? Isso é muito legal. Ele é só o cara que resolve os problemas. Exato. E, novamente, não podemos resumir todos os personagens apenas a homens bonitos e gostosos, né? Não é sobre isso que a obra quer tratar, embora, né, isso seja um artifício que ajude a atrair muitos leitores. Sim, pô. E é legal porque o Hack acaba se aproximando tanto da Iona que ele começa a se questionar, né? E eu gosto muito dessa pegada shoujo. Eles começam a se perguntar, nossa, será que eu durmo abraçado com ela? Será que não? Aí ele se vira e dorme de costa, sabe? Eu gosto muito disso, cara. Essa novela. Não,
Não, pô, o Hack tem um momento que ele vai tascar o beijão nela e a Iona, tipo, dá-lhe a canela e ela fala, não, eu tava querendo medir tua temperatura. Mais shows que isso, impossível. Ele quer se aproximar dela, mas ele teme se aproximar dela porque ele não quer se aproveitar também da fragilidade dela, sabe? Eu gosto muito disso no Hack, cara. Personagem muito bom. E também correr o risco de estragar a relação que eles têm, né? Perfeito. Tem muita profundidade o personagem do Hack. Além dele ser o dragão negro. Ele diz, ele brinca, eu sou o dragão negro. Existe dragão negro? Não. Não, mas A Yuna é tipo Seto Kaiba, ela só vai atrás dos dragões que tem no mundo. Ele é o dragão negro de olhos vermelhos. é isso aí. Então, sobre os dragões, né? Na ordem que eles vão aparecendo é o branco, que é o Kija, né? Depois o azul, que é o Shinja. Depois o verde, que é o Jiha. E, por último, o quarto, que é o amarelo, é o Zeno, né? Quando eles encontram o dragão branco, que é o Kija, existe tipo uma pequena vila, né? Quase uma seita em torno da herança do dragão branco, porque acontece de geração em geração. Desculpa, Cris. Ele tem olhos azuis, tá? Ele tem olhos azuis, né? Ele tem olhos azuis. Porque nasce uma criança com o poder do dragão branco e o dragão branco anterior vai perdendo os poderes e aí até que nasça a próxima geração. Então essa seita, essa vila é fechada pra proteger essa herança do dragão, né? Porque dá a entender que existia um dragão, o dragão do fundador, e aí ele entrega os seus poderes pra 4 pessoas que herdam esses poderes do dragão lendário, e aí cada pessoa fica com um pedaço, né? O dragão branco com a mão do dragão, o dragão azul com os olhos, o verde com as pernas, né? Uma perna do dragão, e o amarelo, o corpo do dragão, né? Isso fica ambíguo. Como assim corpo? Mas isso é pra depois. E aí, o Kija, rapidamente, ele entende que a Yona é a herdeira do trono. Tanto... E aí vem o shoujo, né, pessoal? E aí vem o shoujo. Porque ele tem uma reação, o sangue dele aquece, ele sente uma atração potente pela Yona, ele precisa abraçá-la, ele precisa cheirá-la, sabe? Ele precisa estar com ela. Ele sente no sangue dele fervendo que a Yona é a pessoa que ele precisa proteger. Então rolam aqueles momentos de tensão típicos de shoujo, né, gente? Quando o dragão encontra ela. Tem que ter, né? E aí rapidinho ele aceita que deve viajar com ela. E aí o Kija, ele fala, pessoal, eu tenho uma bússola dentro da minha cabeça, eu sei dizer onde tá o próximo dragão. E aí começa a aventura. Esse artifício de roteiro foi qualquer... Eu tenho que resolver isso rápido, é isso. A personalidade dele é muito boa, né? Porque ele é o cara certinho. E ele é o certinho guerreiro. Ele é o cara certinho. E aí tem a treta dele com o Hack. Não, eu sou o melhor guerreiro. Não, eu vou proteger ela. Não, eu vou... É muito bom. É uma questão que vai ser trabalhado mais pro 2 arcos depois, né? Mas que aqui o Kija, né? Que é o dragão branco, ele mostra um lado da mitologia que é o que o dragão, ele não teria uma escolha se não seguir o seu fundador, que seria, no caso, a Yona, que seria a herdeira, né? A herdeira, não? Como é que fala? Herdeira. Dessa lenda, né? O Kija enxerga dessa forma, né? Que ele não tem escolha se não seguir ela, e por isso ele logo aceita. Sim, ele é dirigente. Ele é o trabalho de gerações. A vila dele surgiu pra isso, sabe? É isso. O que é bem diferente, por exemplo, do Dragão Verde, né? Ele é meio que a introdução dos dragões. Exato. Ele é o tutorial. Ele é o tutorial, é isso. Aprenda a jogar. Mas assim, ele é legal porque ele mantém o tom representativo dessa questão lírica da religião, né? De tipo assim, como as pessoas seguem religiosamente esse processo da religião ali do fantástico, do dragão. Isso eu acho interessante. Mas mais do que isso, eu acho que automaticamente quando você entra no arco do azul, aí tu já tem mais discussões muito mais interessantes. Nossa senhora, cara. E o poder do Kija, né? É a mão direita dele, que é uma mão escamada, que ele pode crescer e ele ficar com uma super força, né? E tal. Então ele, por exemplo, ele é blindado. Ele pode usar a mão dele como escudo, ele pode usar pra destruir coisas, enfim. Dar golpes poderosos com suas garras que cortam qualquer coisa, né? Essa é a pegada, né? Dele, né? Que é o que diferencia ele de todas as outras pessoas, né? Por isso que ele é um dos dragões. Sim. E aí a gente vai o dragão azul, que é o Shinja. Que daí entra em conflito. O Shinja que usa uma máscara, né? Ele tem cabelos azuis, lógico. Ele tem os olhos mais, como é que fala? Os olhos mais puxadinhos. E por que ele usa essa máscara? Porque o poder dele é nos olhos. Os olhos do dragão. Ele tem um trauma, né? Ele tem um trauma por ferir as pessoas, que é relacionado ao poder o seu poder ocular, né? Vindo do dragão. E ele se isola, né? Do resto do mundo. E a gente começa a entrar em algo muito mais profundo, com outras questões, né, abordadas. Entra em conflito, né, com o que o Kija acreditava, porque ele chega nessa tribo e a tribo tá cagando pro dragão, né, eles sentem medo. Exato. É muito interessante, enquanto que o outro é tratado como divindade, o dragão azul é tratado como maldição, né? É tipo a Kyuubi do Naruto.
E eu acho mais interessante que, diferentemente dessa, acho que é um bom exemplo, Naruto, assim, e tal, que a gente fica muito na perspectiva de como o Naruto sofre socialmente a partir de um flashback que eu acho bem lindo, o flashback com o antecessor, né, do Shiba, que vai construindo ali a relação deles dois, a relação que o antecessor dele tinha com o poder dele próprio, como é que ele vai ensinando as coisas. A gente não vê essa perspectiva somente da maldição sendo transportada pela sociedade onde que ele vive, mas ele também acredita que ele tá sendo amaldiçoado pela forma como o poder se apresenta, né, cara? E aí a grande sacada é a Iona ter que tentar tratar disso com ele, né? Como é que eles vão tratar essa perspectiva com ela e ele, como é que ele vai aceitar mais ou menos nessa construção. Eu acho muito lindo esse arco, cara, assim, porque ele tem um quê de, assim, até de certas outras narrativas, como Médico Monstro, tem um pouquinho de alegoria de Platão ali, tem várias coisas nesse processo, assim, narrativo que eu acho um dos mais ricos, assim, do início da obra, assim, eu acho muito bonito. O flashback inteiro dele com o antecessor, assim, eu acho muito Sim. Os olhos têm um poder bizarro, né? Porque além de tu ter todas as habilidades de ver no escuro, visão telescópica, né? Enxergar de longe, assim, tem o poder de, se alguém olha nos olhos do dragão azul, o dragão azul pode paralisar a pessoa e até mesmo matar a pessoa do coração. Então, como as pessoas perderam ao longo do tempo a herança, né? Da história, de como controlar, como lidar com esses poderes, é muito difícil o dragão azul controlar essa paralisia. Por isso que se criou a ideia de maldição, né? E por isso que ele usa uma máscara, o Shinya, né? E aí no flashback mostra que as pessoas odiavam o antecessor dele e tal, por causa disso. Qual você acha que é a maior diferença entre o Kija e o Shinya? O Shinya, ele é bem mais quieto. Ele é um cara introspectivo, né? Bem introspectivo. E na dele tem a ver com o trauma da vida dele, ele ter perdido a pessoa que é o pai dele, né? Tem a ver com o fato das pessoas odiarem ele. E só agora, a primeira vez na vida dele, nesse grupo, as pessoas conversam com ele como uma pessoa, o identificam como um indivíduo e o respeitam. Tanto dá um nome pra ele, né? Iona, né? A Iona não trata ele como uma arma, né? Diferente dos outros. E sim, ela trata ele como uma pessoa, né? Ela humaniza ele. Perfeito. Ele não tinha nome, né? Lembra dessa? A Iona que dá um nome pra ele, que é um nome que tem significado, né? Que é o luar, que as pessoas gostam de observar o luar, né? Que é os raios do luar banham as pessoas e as pessoas gostam disso. Então ela achou bonitinho que combinava com ele. É um arco, né? Que fala muito trauma, né? Sobre culpa, sobre aceitação, rejeição. É um arco bem importante pra mim, né? Eu acho que isso molda muito o que é Akatsuki no Yona. Por isso que a gente fala, não é só apenas uma mulher cheia de homem bonito em volta. Não é só sobre isso, né? Dela ser ajudada por um monte de homem. Não, mas é isso que a gente quer que vocês prestem atenção, né? Sobre todas essas tramas aí que a autora coloca. Eu acho que ela é muito assertiva nesse arco, né? Eu gosto muito desse arco, um dos meus arcos preferidos também. E tem um esquilinho, né? Esquilinho, cara. Qual, né? Não, tem aquela cena bizarra da Iona sendo levada pro fundo com um cara aleatório. Mano, aquela cena é pesadíssima, sabe? Tudo no escuro. Cara, esteticamente ali, eu acho que a obra até ganha, ela constrói muita coisa, sabe? Eu acho bem... Esse arco é... Tirando o início da obra ali, esse arco me ganha muito. Porra. Mostrando também que os dragões, eles não são totalmente convictos de que tem que seguir essa missão e pronto, né? Porque o Kija é bem diferente do Shinya. E partindo até para o terceiro, né? Que é o maior arco aqui do anime, né? É o maior arco do anime, né? Que é o Dragão Verde. O Jiha, que tem a perna do dragão. Ele que é mais um dragão livre. Ele é sem apego à vila dele, que não quer servir ninguém, que ele se reluta em se juntar ao grupo. E ele também mostra ser bem diferente tanto do dragão azul quanto do dragão branco. Ele é mulherengo. Ele saqueia, né, também. Ele é bem, assim, tipo, bem livre, né? Ele realmente tem, eu acho que uma palavra que ele define. É um espírito livre. É livre e parece meio, de certa forma, rejeitar, né? Ele rejeita, o que pode dizer, né? Os deveres dele, né? A missão, né, no caso. A linhagem dele perdeu a cultura do que seria o dragão e tal. Então ele meio que deixou isso de lado e foi viver a vida dele, né? Tanto que ele é mulherengo, beberrão, ele é festeiro, ele é bastante confiante, ele é bastante arrogante também, né? E também porque explora outros assuntos importantes, né? Como, por exemplo, tem o tráfico. Esse que é um assunto que realmente achei bem interessante, bem corajoso dela colocar, né? Que é uma questão importante também.
também, né? Vamos falar mais dessa questão? Mostra que nos limites do Império existem soldados policiais corruptos e pessoas que têm o seu pequeno poder que utilizam isso para tirar vantagem dos mais fracos, né? Então acontece o quê? Um tráfico humano ali. Então tem pessoas que estão envolvidas numa espécie de cadeia de tráfico humano, sequestram garotas, especificamente garotas jovens, para enviar para o outro reino, o reino vizinho de Coca. E outro reino tá nem aí, cara. Eles têm escravos mesmo lá, pessoas escravizadas, coisa que não é permitida no reino de Coca, né? Coisa que não acontece no nosso mundo real, né? Isso é totalmente fictício, certo? Claro. Sim, não. Os 2 arcos anteriores dos dragões, eles vão nos apresentar perspectivas da lenda. O que eu quero dizer com isso? Eles apresentam logo de cara que são 2 tribos que vivem escondidas, então elas não são representativas do que acontece de fato com o reino. Ali a gente vai ter contato com essa construção da perspectiva de certas pessoas que têm contato com essas lendas e como elas vão enxergar esses processos da lenda. Por isso que a gente tem a divindade e a maldição. Já nesse arco, é muito legal porque a gente vai discutir essa perspectiva da missão, igual os garotos falaram, vai discutir o que de fato o dragão tem que fazer e tal, porque antes a gente só viu o caminho seguindo mais ou menos normatizado, né, de vamos seguir a Iona, porque ela salvou, o outro é a missão dele, ele aceita e tal. E aqui vem um cara que ele vai discutir isso. Mas mais do que isso, a autora introduz um cenário, ela começa a introduzir a partir daí um cenário de construção pra gente começar a duvidar de tudo que a gente entendia da construção do aspecto político e de controle da obra, né, daquele reino, né. Então ela vai começar a construir dúvidas a partir do que a gente tá vendo, que a gente já comentou lá no início, né. Então a partir daí a gente vai começar a construir dúvidas na cabeça da Iona, a gente vai começar a construir dúvidas na cabeça de outros personagens. Por que será aquilo nas fronteiras do reino, né. E aí começa ela a esticar as cordas, ela começa a esticar os processos ali pra poder discutir algumas coisas politicamente, de construção narrativa ali pro âmbito maior, né, que aí envolve o Suo. A gente volta pra perspectiva do castelo principal, né, do reino, da construção toda que a gente vai ter mais pra frente. O Jihai, ele era de uma espécie de família pirata, né, que eram uns piratas ali que viviam na costa, porque essa é uma cidade costeira, e aí tinha acho que era uma senhorinha, né, que era tipo a mãe dele ali, e aí esse grupo pirata, historicamente, agia ali resolvendo alguns problemas. Eles não eram de fato pessoas que queriam o mal pra comunidade, eles eram como se fossem uns Robin Hood, né, eles eram fora da lei pra estrutura de poder, mas não para as pessoas da base da sociedade ali. Então é muito interessante que começa a rolar esse negócio de tráfico humano, e aí esse grupo pirata, ele vem como uma solução pro problema, porque o reino não resolvia isso. O Estado, com E maiúsculo, não resolvia o problema, ele deixava abandonado, né, relegava aquelas pessoas à sua própria sorte. E aí a Iona chega, né, nessa história, ela se envolve. Como assim? Esse reino é meu, sabe? Também. E eu quero proteger essas pessoas. E aí o Jihai, ele vê o valor do hack, vê o valor da Iona, né? E o fim desse arco é a capitã basicamente debandando o grupo pro Jihai encontrar o caminho dele. E aí ele escolhe viajar com a Iona. É, o que é interessante que você falou também, porque é uma das coisas, né, que era a crítica ao governo do pai da Iona, né? Porque, sim, como assim, tá acontecendo uma coisa e ninguém faz nada sobre isso, né? Alguém tem que fazer uma coisa. E aí eles, né, os piratas, eram quem, né, estavam tomando as rédeas para tentar resolver esse problema, porque isso deveria ser coisa do Estado. E aí a gente começa a ver também que por meio desses arcos, por que aconteceu o que aconteceu, por que está dessa forma, por que o Suwon, ele fez o que fez, né, de tomar o poder, e a Iona também começa a expandir o seu conhecimento fora do reino, do que tá acontecendo no mundo afora. Ela não tá só se descobrindo, ela tá descobrindo como que é o mundo fora do reino, porque ela não tinha essa noção. Ela era uma pessoa mimada que ficava lá no confortável dela, e pra ela nada iria abalar a estrutura dela, porque ela tá sendo protegida. Tudo que era o problema de fora, pra ela não afetava, então pra ela tava tudo bem. E agora ela tá tendo esse choque, né, de realidade, de como que é esse mundo. E ela tá vendo que não é tudo maravilhas, né? Não é tudo um jardim de flores, cheio de borboletas. Ela tá vendo que precisa muita coisa aí ser repensada e ser trabalhada, né, pra melhorar as condições pra todos. E enquanto tem o arco dos dragões acontecendo, em paralelo, nós vemos o que o Suwon tá fazendo como monarca, né? Porque pra ele ser aceito como rei, todos os generais das tribos precisam aceitar ele como rei. E aí ele faz seus movimentos políticos para ser aceito como rei. Ele é coroado. E aí ele precisa demonstrar que ele é uma pessoa que deve ser valorizada, ser recebida como um verdadeiro guerreiro pros outros reis. Reis não, os generais, né? E aí eles fazem um torneio, por exemplo, na tribo da terra lá, pros caras respeitarem ele como um guerreiro, sabe? Ele vai jogando. Ele pega a vontade da esposa de um dos generais e faz o comércio de chá que ela tanto queria, sabe? E aí ele vai ganhando. Ele vai ganhando fazendo aquilo que tava sendo negligenciado antes. Tanto que nesse arco da pirataria, nós temos o primeiro reencontro da Iona com o Suwon, né? Sim, que é um momento importante, né, pra obra
obra, que é depois dela ter saído, fugido, e ela se encontra a primeira vez com, né, o assassino do seu pai, aquele que tomou o reino dela, e são questões que a obra te coloca na frente, né, pra você ver o conflito, né, entre esses personagens, e agora o momento depois do desenvolvimento deles. Porque o Swan, ele tava disfarçado, né, ele tava exatamente investigando o tráfico humano, porque ele queria resolver esse problema. E aí ele encontra a Kaiona, e aí eles têm um diálogo muito incrível, né? Porque cada um tá querendo resolver o mesmo problema, só que eles tomaram caminhos diferentes, e nesse momento eles estão em posições opostas. E eles não conseguem mais se tolerar. Isso é muito sensacional pra narrativa, parando pra pensar, né? Então, tanto que o Swan, ele abdica do que ele poderia ter Kaiona, ele vai embora, deixa ela, e não fala pros guardas dele que encontrou ela. Ele, ainda assim, ele sente algo por ela e quer protegê-la, e ela chora. Eu acho isso demais, cara. A Tsunami escreve muito bem esses personagens. E aí a gente vê como é formado toda essa estrutura, né, de ter cuidado, né, pra encaixar tudo no momento certo, ou pelo menos no que parece certo, que a Mizuho, né, a autora, ela não tenta atravessar a carroça na frente dos bois, né, dos cavalos, porque ela tenta colocar tudo de uma forma com que pareça orgânico, e não que pareça ser atropelado, tipo, eu tenho tanta vontade de colocar isso aqui pra dar impacto, mas talvez não seja o momento, né? Talvez eu tenha que esperar. E eu acho que é o momento que a Yona, ela começa a ter a sua evolução, e aí ela pode confrontar de frente, no caso, não confrontar assim de punhos, né, mas verbalmente, né, de forma política, né, assim, de passar a nova visão dela perante o que aconteceu com todo esse início, né, da trama. E esse é o momento que realmente é crucial também, né, pra ela poder refletir mais sobre o que aconteceu e tomar novas decisões, porque você está em constante evolução, você está em constante reflexão, e eu acho que a autora, ela traz muito disso neste momento. Perfeito, Vulpix. O que pode sobre o dragão amarelo, né, que não foi muito abordado no final deste anime, né, porque o anime, ele basicamente termina quando acaba o arco do dragão verde, e começa, né, ele vai se caminhando para o dragão amarelo, que é o Zenon. Isso. Eu tenho uma coisa a comentar com vocês aqui. Lembra que eu disse que ia chocar vocês? Seu frágil mundinho vai se acabar. Oh, meu Deus! O Zeno, ele aparece na obra exatamente como no anime, tá? Ele surge do nada. Eu sinto o cheiro aqui de uma comida gostosa, e aí, pessoal, oi, eu sou o dragão amarelo. E é isso. O anime termina assim. Uhum. Aí, nós só vamos descobrir quem é o Zeno, posteriormente. Os OVAs com o arco do Zeno, tá? Só que o arco do Zeno, no mangá, acontece 10 volumes depois da chegada dele. O anime termina no volume 8, capítulo 47. O arco do Zeno acontece no volume 18, capítulo 105. Tá entendendo o que quer dizer? Assim, são 10 volumes de diferença, né? O que seria mais de uma temporada. Então, sinceramente, possivelmente o novo anime pode cagar tranquilamente pros OVA e fazer todo o processo separado. Acho bem possível, tá ligado? Pode. Sim. Essa é a ideia do Zeno, porque que é o corpo do dragão. Quando o Zeno chega, você fica tipo, eu não tô sentindo esse cara, sabe? Ele não tem reação estranha nem nada. É um mistério. E aí, o que será que vai acontecer, né? Vamos tentar fazer uma perspectiva, né? Tentar montar alguma coisa aqui, porque assim, tem esses OVAs, que são 3 OVAs, né? Contando um pouco do arco do Zeno. Basicamente só o OVA 2 e 3, que é o arco do Zeno. O 1 é só um outro capítulo que decidiram adaptar. Eu não cheguei a ver o OVA, né? Eu também não achei quando fui procurar. Assim, o Carlos trouxe uma questão importante, né? O que vai acontecer daqui pra frente, né? Pra próxima temporada? Porque a próxima temporada já está anunciada. Pra quando a gente não sabe, mas sabemos que está anunciada, né? Está em começo de produção, ou já está em produção. Mas assim, é uma questão muito interessante a gente se perguntar, porque... E aí, o que vai acontecer? Eles vão ignorar os OVAs e vão continuar? Eles vão continuar a partir do OVA? E o que vai fazer mais sentido pra obra também, né? E até onde eles vão adaptar, né? Porque é uma questão importante. Porque se você fala que a primeira temporada adaptou 8 volumes e a história do Zeno só vai começar a partir do 18, não que ele precise realmente começar, ele precisa contar a história do Zeno, porque a obra, né, às vezes ela pode trazer um caminho onde você não precisa contar a história e ela pode ser revelada mais depois, porque como o Chris disse, é um mistério, né? A existência do Zeno, a sua essência, né, como um dragão, como uma pessoa que parece ser muito jovem, na verdade ele é o mais antigo, ele é um mistério e pode ser que esse mistério, né, eu não vi, né, eu não li o mangá, então pode ser que esse mistério ele deva persistir justamente para existir um mistério ali. Como no mangá foi, né? E atiçar o espectador, o leitor, a continuar acompanhando e se perguntando, interessante, esse cara aqui é misterioso, quero acompanhar para saber o que ele vai e que ele pode
pode nos trazer de diferente. E qual é a visão, será, que a gente pode tirar da próxima temporada do anime, né? Porque a gente tem esse impasse, né, com os OVAs. Cara, eu juro que eu não faço a menor ideia. É mais uma escolha de direção, né? Historicamente, as tomadas de decisões desse tipo de coisa de anime, eles seguem muito o padrão do mangá. A história da indústria de anime é muito de ser bem fiel a um processo de adaptação, né? Então, como o Chris trouxe a informação aí que o passado dos Oceanos ele só ser apresentado 10 volumes depois, eu acho muito possível de eles diretamente continuarem do ponto onde que o anime antigo parou, ignorando as OVA, entende? Fazendo uma recapitulação, esse tipo de coisa, entendeu? Já continuando. Eu acho que vai ser o caminho escolhido, saca? Porque, se não, aí vai demandar da equipe de roteiro um processo de adaptação que, pela autora já ter terminado o mangá, talvez tenha participação da autora ou não. E aí vai depender de uma adaptação onde que você precise reenquadrar esse processo narrativo de forma que não fique estranha. Porque, assim, gente, eu não vi, tá? Mas pelo que o Chris falou, até a apresentação dele, do passado dele, do que ele é, fica no ar essa dúvida, né? Se ele é o doidinho, como é que eles fazem, esse tipo de coisa. Então, isso narrativamente pra obra tem que fazer algum sentido pra ser mantido pela autora, entendeu? Essa construção dessa dúvida e tal, porque existe um motivo de a autora demorar tanto em mostrar o passado dele, né? E a revelação do poder dele é cachapante, sabe? É um choque, assim. Por que eu tô falando isso? Porque os outros três, por mais que o verde ele tenha ele já tenha um charmezinho ali diferente, ele já tem uma biguridade ali diferente de discussões, ainda assim o processo é bem direto de apresentação do personagem, escolhas e tal, esse tipo de coisa, entendeu? Igual são os outros dos dois primeiros. E aqui não, a gente tem uma quebra, né? A gente vai ter um tempo de maturação dessa ideia, a gente tem uma proposta diferente de apresentação de personagem, né? Então aí eu fico nessa dúvida, porque se isso for importante pra construção da personalidade do personagem, pra construção da apresentação, pra construção narrativa sequencial da obra, de outros arcos que tenham nesse meio tempo aí desses 10 volumes de mangá, se isso for importante, eu chuto que eles vão cagar a regra, vão esquecer o OVA é pra quem já viu, pra quem tem na mão de Deus, e vão seguir o caminho natural do mangá. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, tá? Eu acho que eles vão acabar seguindo reto e vão fazer. Concordo, cara. Existe a possibilidade de eles não fazerem isso? Existe, vai demandar de um bom acerto ali com o roteiro, e isso complexifica ainda mais o processo de produção, então a gente tem esse detalhe também. Porque o que acontece, né, no mangá? Eu não vou dar spoilers, tá? Sobre o mangá. Então, os personagens, eles vão... Essencialmente, vai ser o problema do momento. Eles vão viajar e vai ter um problema. Então, eles têm que resolver o problema. Viaja, vai ter um problema. E eles vão encontrando personagens e vão fazendo amizades, etc. Essa é a ideia, né? Eles resolvendo problemas. O caso do arco do Zeno, ele é um flashback que acontece dentro de um arco muito importante, de trama política, entendeu? Que aí o Zeno, ele revela quem ele é, de verdade. O que é isso aqui? De onde é que eu venho? Quem eu sou? Qual é o meu objetivo? Esse é meu poder, sabe? Então, acho que na adaptação, eles vão seguir normalmente os arcos e até o momento que acontecer a revelação do Zeno, sabe? Uhum. Então eu concordo com o Carlos em relação a isso. É um momento clímax do arco, a revelação do Zeno. E aí nós temos o flashback, sabe? Que conta a origem dele, quem é esse cara, como é que ele foi. Então, pelo que eu vi aqui, eu abri aqui notícias, né, do My Anime List de 2016, diz que os OVAs da história do Zeno aconteceram conjuntamente com o volume 21 e 22 do mangá, né? Então, quando saiu o volume 21 e 22, saíram os OVAs do Zeno. O anterior, o episódio anterior, que são 3 OVAs, né? O anterior saiu junto com o volume 19, pelo que eu vi aqui. Não, volume 18, algo assim. Então, parece que os caras fizeram isso meio que pra, fãs do mangá, olhem aqui essa parte que é clássica da obra, épica, importantíssima, tá aqui animada, sabe? E só nos resta aguardar, né? Porque a gente não pode decidir nada. A gente só pode esperar mesmo. É o que temos para nós. Eu acho até que eles... É muito possível, pelo que o Chris tá falando, que eles podem até escolher esse ponto aí, onde que é até as OVA e tal, pra embicar a finalização da temporada. Se a última temporada for adaptada com 8 volumes, pra 10, se tiver muita porrada, é possível, sabe? Tem esse detalhe. Dá. Que se for mais porrada também tipo, ele corre mais também, né? Ele corre mais a adaptação. Sim, bem mais. Do que você ter muitos conflitos políticos, muitas conversas, né? Aí isso é o que demanda mais tempo, né? Pra você adaptar. O mangá, a obra no geral, a primeira temporada é basicamente a construção dos núcleos, né? O núcleo do dragão, da Yona, e o núcleo dos generais do Suwon. Cara, essa temporada é só uma preparação do que vai ser a obra de verdade, sabe? Porque depois que os núcleos se formam, aí surgem os problemas. E
esses núcleos, eles vão tentar resolver esses problemas, sacou? Quero dizer, de formas diferentes, por frentes diferentes, e às vezes eles têm choques. É muito interessante isso, sabe? Eu acho interessante você dizer isso, porque realmente se traz uma visão que realmente é isso mesmo. Eles não se formaram por completo ainda, eles estão se formando, e tipo assim, é o grupo se formando ainda, para depois resolver os problemas, os conflitos, né, que a obra vai te jogar no teu colo. Basicamente, a pré-temporada ainda é uma enorme introdução, né, do que é o Akatsuki no Yona. Não é só uma história, vamos encontrar os dragões, encontramos, agora terminou. Não, é só o começo, sabe? A partir daqui vamos resolver problemas, porque a Yona, ela se constitui como cidadã desse reino, uma pessoa que vê o sofrimento dos outros e quer resolver, sabe? É interessante quando a gente fala, né, tipo, se a porrada começou, vai fluir mais, a gente lembra, é um shoujo, né? E tem porrada. E tem pancadaria, tá? Você fala, cara, é um shoujo com pitada de shonen, um shonen com pitada de shoujo, né? Mas é isso. Vamos lá, então. Considerações finais? Akatsuki no Yona é uma ótima obra. É importante, ouvinte, que tenha isso em mente. Ela é uma obra de construção mais lenta, coisas que não são muito comuns nos mangás e animes mais recentes de uns anos pra cá, podemos dizer uns 10 anos pra cá, mais ou menos, né? É bem interessante do ponto de vista de construção de personagens. Eu não vou me repetir muito sobre o que nós dizemos, então eu vou falar sobre uma outra coisa, que é o seguinte. É incrível a novelinha de Akatsuki no Yona. Se vocês gostam de uma novelinha da boa, personagens que ficam não só, eu estou confuso, não. Personagens resolutos, que sabem o que querem, mas ao mesmo tempo estão em conflito porque aquilo que eles querem vai contra o que eles acreditavam previamente. Saiba que a Akatsuki no Yona é um prato cheio desse tipo de conflito. Os dois núcleos mais pra frente eles vão se chocar e isso vai se expandir mais ainda. A Akatsuki no Yona é uma obra para noveleiros de plantão. É uma obra para quem gosta de um belo romance shoujo com batalhas históricas do estilo shonen e também construção política para quem gosta de um subtexto e até mesmo texto intrincado e diverso, né? Posso dizer a vocês que é o meu shoujo favorito e é um dos meus mangás favoritos da minha vida. O Sonhaki é um dos meus personagens favoritos, eu acho ele excepcional. Você acha ele um tremendo de um gostoso, aí você fala, pode falar. Eu achei que você ia falar isso, eu acho ele um gostoso. Eu acho de fato ele um gostoso, mas não é só porque ele é um cara que resolve tudo, mas é porque ele é um cara humano. Ele é esse cara, mas será que eu sou só visto como um soldado? Será que aquilo na minha infância contou? Será que ela se importa comigo, lembra de mim? Ou se ela só pensa no Suwon? Eu preciso cumprir minha missão, mas ao mesmo tempo meu coração diz isso. Haki é um personagem humano e é um gostoso também. Eu tenho a dizer pra vocês que é uma ótima pedida de anime e uma ótima leitura. Quem tiver a oportunidade, faça a sua jornada para o mundo de Akatsuki no Yona e curta essa incrível obra aqui, tá? Só isso que eu tenho a dizer. A minha nota, eu posso dizer que minha nota é 9,5. Eu não acho perfeito. Acho que podia continuar e espero que essa nova temporada faça com cuidado a transição ali de onde parou, que é basicamente uns 11 anos atrás, né? 12 anos atrás. Muito tempo, né? Que nós temos agora, que é bastante tempo. Então eu dou 9,5 porque esse é só o tutorial. É só o começo e não entregou a essência total e abrangente da Akatsuki no Yona, porque o que vai vir mais adiante é a cereja do bolo. Eu acho que o Chris, ele disse muito bem, né, sobre tudo que a gente abordou aqui de Akatsuki no Yona, né? Também não vou ficar falando águas aqui, né? Colocando mais do que a gente já falou. Mas é isso. Outra coisa também, acho que a Pierrot, né? Ela teve embora a gente fale sobre o que aconteceu, né, desse ponto de interrogação no final, né, com a primeira temporada, a Pierrot trabalhou muito bem. Foi um anime que foi muito gostoso de assistir, né, na época que eu assisti bem rápido o anime, porque ele fluiu muito bem pra mim, né, e aí, quando alguma coisa é boa, a gente quer sempre ver o mais rápido possível, né, comigo foi assim. Já era uma obra, né, um mangá, um anime que eu tinha perdido as esperanças de ter uma nova temporada, e fomos surpreendidos no final do ano passado, né, final de 2025, com essa bela notícia, com essa bomba de que a Akatsuki no Yona ia voltar. Que essa notícia acho que veio com o final do mangá, não foi? Perfeito, foi exatamente. As pessoas que iam ficar órfãs de Akatsuki no Yona tiveram essa bela notícia de que o anime iria voltar. Bela notícia, realmente é uma bela notícia. Todos queremos a adaptação contínua, né? A continuação da adaptação de Akatsuki no Yona. É um dos shoujos que eu mais gostei de acompanhar na época também. Tenho interesse de acompanhar Akatsuki no Yona. Não sei se eu vou ir para o mangá. Tenho essa vontade, mas no meu tempo
tempo tá muito curto recentemente, não tô conseguindo acompanhar muita coisa. Animes mesmo, temporada não tô conseguindo acompanhar muito, então talvez eu deixe pra quando o anime sair. Aí eu deixo pra acompanhar junto do animezinho mesmo. Mas a vontade bate, né? A vontade bate. Minha nota, o Chris deu 9,5, né? Eu vou deixar com 9 aqui. Eu vou deixar com 9 justamente por essas questões, né? Dessa interrogação com o final, né? É mais por causa disso mesmo também, né? E de eu ficar meio em dúvida com o que vai acontecer, né? Com relação ao que fizeram com o OVA, com a animação, né? Quero ver. É que assim, é que é muito cedo pra gente poder dar uma nota um 10, assim, sabe? Tipo, é muita introdução ainda, a gente tem que ver como vai se trabalhar tudo isso daí. Mas, no geral, eu gostei do que foi apresentado, né? Gostei de como foi trabalhado, só não gostei mesmo desse finalzinho aí, que pra mim parece muito abrupto o corte. Meio. Não sei se poderia ter feito algo melhor. Não pareceu uma conclusão, né? Não pareceu uma conclusão de temporada, né? Então parece que, pô, sei lá, acabava no verde, ou se eles só quiseram pelo menos mostrar que, ó, tem um amarelo aqui, né? Tem um Zeno aqui. Fiquem atentos pra vocês não esquecerem que a gente vai continuar. Aí de um momento não continuou, né? Que faz mais de 10 anos que não tivemos notícia. E aí recebemos essa notícia aí de que vai continuar. Então pra mim, eu vou deixar com 9. O Vulpix, ele matou pra mim a charada de dar uma nota pra Akatsuki no Yona. É um processo muito assim, não vou te chamar de embrionário, porque a obra já tem 8 volumes, ela já desenvolveu bem algumas narrativas, já desenvolveu algumas dúvidas, já desenvolveu bem a personagem principal, né? Já trouxe questões pra gente da obra. Então aqui nós temos uma obra que de fato ela já tem corpo, né? Ela já tem substância pra gente analisar e falar. Ao mesmo tempo que é um processo muito inicial, até pela tomada de decisão da autora de fazer essa estrutura que a gente comentou, uma estrutura que a gente até brincou, né, eu e o Vulpix, de falar assim, pô, podia ter um rebuscamento maior, mas ela foi no simples, e nesse simples ela entrega algo muito bom, mas ao mesmo tempo se estende o processo, e aí a gente tem esse início bem amplo da obra, né, que só me faz ter mais interesse na obra, me faz querer ver mais a obra, no caso, ler, porque se vocês, aqui normalmente a gente tem o costume de ter uma análise de direção, ter uma análise da animação, dessa vez não aconteceu, galera, porque eu li um mangá. Eu li o mangá, o Chris também leu o mangá, acho que só o Henry viu o anime, né? Eu assisti o anime quando ele saiu no Japão, mas aí eu li o mangá todo até. Eu só não li o final, tá? Eu parei acho que nos últimos volumes, um pouco antes. Então, aí... Mas assim, cara, é uma obra que eu vi o anime quando o anime saiu, mas não lembrava de nada, e aí tô revisitando aqui pra fazer o cast, e já era uma obra que na época tinha me chamado a atenção, tinha me impressionado por essas questões que a gente já discutiu aqui, a perspectiva política, o desenvolvimento da personagem. Eu gosto muito da personagem principal da Yona, porque a gente já brincou, né? Mas ela consegue manter as características de uma protagonista shoujo, de ser fofa em certos momentos, de ser divertida, de ter as suas bobices, mas ao mesmo tempo a obra obriga ela a ter as mudanças, a ter os movimentos, a ter as ações, a ter o desenvolvimento mais sério que a obra pede. Então eu acho que é um corpo de personagens riquíssimo, especialmente o casal principal. Eu acho que a Yona e o Hack carregam muito, mas pô, a gente falou aí do vô do Hack, o próprio Sun-Oh, eu gosto muito do início do personagem do pai da Yona, como é que ele é construído, né, a relação dele com o Hack, por exemplo. Então eu acho que a autora, ela escolheu aqui ter uma narrativa mais simples. No último arco que a gente acabou de comentar, começar a soltar a mão, começar a discutir certas coisas que ela já discute no início da obra, e isso em conjunto me deixa alento de cada vez mais a obra elevar o seu próprio patamar, que já é um patamar aqui que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, eu gosto até do ritmo do mangá na obra, e assim, falando até de arte do mangá, né, segue um padrão de necessidade de shoujo, né, com requintes de uma quadrinização um pouquinho melhor do que a maioria dos shoujos, de uma ousadia. A ousadia é essa que o próprio enredo pede pra autora, né, nesse caso, né, ter umas características de lutinha de shonen e tal, mas, por exemplo, ela não desenvolve tantas lutas, né, vamos colocar assim, as lutas são mais imagens, não tem uma fluidez narrativa em questão de quadrinho da luta, com mais movimentação, não, é muito muito página de impacto nesse processo, principalmente nas lutas do Hack, né, mas assim, isso não tira mérito da obra, eu acho que uma obra flui muito bem, ela tem um bom desenvolvimento, e eu acho que essas camadas política, religiosa, essas camadas de discussão, essas camadas de desenvolvimento de personagem, é o que é o grande brilho da obra, e que normalmente são deixadas muito de lado em outras obras de mangás, principalmente mangá shoujo nesse caso, né. Espero que tenha mais mangá shoujos, como o Chris comentou, o início, né, da demografia, né, e posteriormente da formação meio que de um gênero, né, tratava dessas obras, né, então
o Rosa de Versalhes, as obras da Moto Hagio, né, o Fire, que foi lançado no Brasil pela Pipoca Nankin. São obras que têm esse peso narrativo, que tem essa construção de camadas, e eu acho que Akatsuki no Yona, assim como os trabalhos da Ae Ozawa, estão aqui para fazer peso para essa demografia e para esse gênero que demanda esse tipo de obra, assim. Eu acho que demanda mais para esse tipo de coisa, e principalmente porque ele abraça muitos personagens próprios na sua própria narrativa, né? Eles têm essa força, né, de discutir as mulheres, de discutir os homens que estão ali na personagens, nas obras e tal. Então, cara, eu vou dar 9 pra obra, assim. Eu acho que só tende a crescer e a partir da frente é 10 e por aí vai. No caso do mangá, assim, acredito que, de fato, Carlos, ela consegue extrapolar o shoujo como uma convenção de arte, né? Como assim? Porque, se parar pra analisar, tradicionalmente o shoujo, principalmente até as obras que eram contemporâneas ao Akatsuki no Yona, eles tinham a ideia de ser uma obra mais estática, né, em relação a mais performática, se expressar através do próprio traço em momentos que são, quando eu digo performático, eu me refiro a momentos que parecem que remetem a pinturas, sabe o que eu quero dizer? Momentos que remetem a algo específico. Então, o momento que o rapaz segura a mão, o momento que acontece uma cena de tensão, a revelação das intenções do garoto rebelde, por exemplo, isso é uma coisa tradicional do shoujo, que ele vem muito mais com uma espécie de evolução das concepções daquelas figuras, das gravuras, né, de revistas, muitas vezes. E no caso da Akatsuki no Yona, ele tem uma influência pesada de shonen, né? Né? Tem isso, né? O que é bem diferente. Ao mesmo tempo que existam esses momentos estáticos, performáticos, né, que o objetivo é transpirar a beleza e a delicadeza, né, que é a sacada do shoujo em si, mas também tem essa pegada da violência, né, cara? Tem essa pegada da ação, tem essa pegada do movimento, né, das linhas cinéticas constantes, e eu gosto do que essa autora faz aqui. Ela não tem medo de experimentar não, hein? Sim. Ela também não objetifica a Yona, né? Ela mostra como o poder de evolução da protagonista, né, da Yona, também o lado feminino dela, né, que é muito bonito, né, por vezes muito graciosa, outras vezes que ela tem que ser muito valente, né? Então, eu acho que a autora trabalha muito bem, apesar da Yona, né? E isso só dá mais vontade de ver a cada momento que passa. Finalizamos então com a média de 9,2. Lembrando todos, né, que todos aí que nos apoiam, né? Então, vocês ouvintes, né? Vocês que são apoiadores também, muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente. Se vocês quiserem, pode mandar aquele e-mailzinho, né, para o nosso podcast@mundodosanimes.com para deixar o seu feedback. Pode deixar também o feedback através de seus agregadores de podcast, geralmente o do Spotify, que é o que o pessoal está indo, né? O pessoal aqui que faz a leitura de e-mails, lê pelo e-mail já citado, pelo endereço citado, e também pelo Spotify, né? Pela aquela abazinha de Spotify, se você quiser mandar uma mensagem bem curtinha. Mas se você quiser fazer aquela mensagem mais construída, aquele textinho pra gente poder ler, né? Manda lá no nosso e-mail, tá certo? Você pode virar nosso apoiador também, através do Catarse, que é o catarse.me/MDA, para você nos ajudar a partir do valor de R$5, né? A partir do valor de R$5 você já ajuda o podcast. Você também pode ter acesso ao nosso Telegram exclusivo de caster e apoiadores, né? E, claro, agradecendo a todos que estão nos apoiando no momento. Ao Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Esdra Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. Muito obrigado a todos que nos apoiam, não apenas aos apoiadores, mas aos ouvintes que estão aqui até o final do podcast. Agradecendo também a participação do Carlos e do Chris, que agregou muito ao podcast, fez o podcast andar. Estivemos com uma equipe um pouco reduzida hoje, mas conseguimos fazer rodar, certo? Conseguimos entregar o podcast e acho que ficou muito bom. Muito obrigado a todos que ouviram e nos vemos no próximo podcast. Tchau!